começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai ter um programa robusto, com algumas dicas, e vamos falar de 2 filmes que estão no cinema agora. Final de ano tem um monte de lançamento e coisa nova, né? Na verdade, só um tá no cinema, né? O outro foi sessão o outro especial. teve no cinema, por momentos. Mas tá facinho aí na Netflix, que é o novo do Martin Scorsese, o The Irishman. Então a gente vai falar do The Irishman, vai falar do Knives Out, como é que foi em português? Ficou ótimo. Entre Facas e Segredos. Foi isso mesmo. Maravilhoso. Herbert Richards. É o novo do Rian Johnson, que foi o diretor do último Star Wars, do 8. Então, 2 anos atrás ele lançou um filme no Natal, 2 anos depois ele lança um filme perto do Natal. Sim, foi pro Thanksgiving lá. E aí vamos fazer algumas diquinhas no começo, porque deu uma encavalada aí e o Davi tá na sede das dicas. Não, tem coisa que saiu agora. Mas enfim, se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, aqui a gente escolhe um tema e vai um pouco a fundo nesse tema, geralmente quando um viu mais do que o outro sobre determinado assunto. E também a gente dá dicas de coisas que a gente tem assistido. E você acha a gente em todos os agregadores aí, canais, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc, etc. É só colocar o nominho Catching Up Podcast. Que vai estar lá, gente. Isso. Se você quiser falar com a gente, podcastcatchingup@gmail.com ou pelo Facebook, no facebook.com/podcastcatchingup. E a gente está no Twitter e no Instagram com a mesma handle, que é @podcatchingup. Além disso, você pode procurar a gente pessoalmente, se a crítica for muito pessoal. Eu sou o @odesinformante no Twitter. E eu sou o @dedonato. Maravilha. Então vamos falar aqui uma outra dica? Vamos lá. Quer começar, já que você tá animado? Tá, uma que eu acabei há um pouquinho de tempo já e eu queria falar já no outro episódio, mas não ia dar tempo, que é a série do David Simon, que é o cara do The Wire, famoso lá, da HBO, chamado The Deuce. Drop the Deuce? Não. A gente já falou dele no podcast quando, sei lá, faz uns 2 anos já, porque a série teve 3 temporadas e só. Ela foi planejada para 3 temporadas. E é uma série histórica. The Deuce era o apelido da Rua 42 em Nova York. Nos anos... Não sei se ainda é, acho que não. Nos anos 60, 70 e adiante. A 42, ela meio que passa no meio da Times Square. Isso, é a região da Times Square da 42, que hoje é toda turística e Broadway e não sei o quê, mas que até pouco tempo atrás, até o fim dos anos 80, era boca do lixo. Assim, bem boca do lixo mesmo. Só lugar de sleep, muita prostituição, muita droga. E é sobre... Essa região é sobre é basicamente a história sexual. Ele tem as prostitutas no começo, a máfia abrindo bar para lavar dinheiro, os gays também, aí depois acaba entrando a epidemia de HIV, da pornografia também, primeiro eram uns rolinhos de filme que eram só uns loops, eles chamavam de loops, que eram só umas ceninhas pornôs assim que saíam em algumas lojinhas de baixa reputação para assistir lá. E depois acabou virando cinema, pornô, e acabou indo para indústria gigante. Pro VHS. No começo o pessoal comparava um pouco com o Boogie Nights, do filme do Paul Thomas Anderson, que tem um tema parecido. Mas a série The Deuce é mais ampla. Ela tem mais personagens, fala de mais assuntos e fala também bastante da pornografia. Quando você fala mais ampla também, você quer dizer que ela vai mais fundo em algumas coisas, no estilo The Wire, assim mesmo? Sim. Que abre bem o espaço, mas muito sociológica. É estudo, só que sociológico, mas não é chato, não é frio. Pelo contrário. Não. Se você assistiu The Wire, você sabe que não é frio. Isso, os personagens têm um porquê de existirem, você gosta dos personagens logo de cara. No elenco tem o James Franco, fazendo Irmãos Gêmeos, que eram pessoas reais mesmo. A Maggie Gyllenhaal fazendo uma prostituta, que acaba crescendo na vida no decorrer da série. E tem mais um monte de gente que você já viu do The Wire e de outros lugares também. No Sopranos também, tem uma galera mafiosa que estava no Sopranos. E é uma série excelente, assim. Desde o começo eu já gostava bastante e ela acabou muito, muito bem. Ela começou no fim dos anos 60 e ela acabou no fim dos anos 80. E ela pinta esse panorama todo muito bem, muito satisfatório. Com um carinho pelo lugar, assim, ela não julga o lugar em nenhum momento. Como o The Wire não julgava Baltimore, pelo contrário, tipo, era um amor pela cidade.
aqui também. É sobre o lugar e sobre as pessoas que viviam ali, por mais pouca reputação que eles tivessem na sociedade. Inclusive por causa disso. A série tá toda na HBO, é da HBO, tem só essas 3 temporadas, tem tipo 9, 10 episódios cada temporada. E é aquelas séries dramões da HBO mesmo, de uma hora cheia. Mas vale demais a pena, parece um assunto meio difícil de ver, e às vezes é mesmo, mas ele nunca é apelativo, é sempre feito com muito bom gosto, apesar de ter cenas de sexo na série, as cenas que a gente vê são de sexo simulado, não é pornô mesmo, mas parece. A ideia é que seja. Mas recomendo demais, é do David Simon, dá pra ver tudo que ele faz, tá tudo na HBO, o Tremé também é dele, que é ótimo, além do The Wire, que é essencial. Então, a série chama The Deuce e tá na HBO. Provavelmente NetNow, ou no HBO Now, ou No HBO Now e no HBO HBO Go tá Go. com certeza. E No no NetNow não NetNow sei. deve estar. Tá, as coisas da HBO geralmente vão Também pra lá? ficam todas lá, um pouquinho tempo depois. Se Beleza. você assinar, né? Ah, sim. E você tem alguma coisa aí? Eu assisti o filme da Jennifer Lopez lá. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Como é que ficou? Golpistas em português. Hustlers. Não tá tão má a tradução. Não. Não é exata, mas Mas vai. é possível. Pelo tema do filme, vai. Como é uma história real? É uma história real interessante. Perto da época da quebra da bolsa ali em 2008, nos Estados Unidos. São strippers num clube em Nova York que atendem principalmente o pessoal de Wall Street. Ela até nomeia por tipos, assim. Esse cara tá em tal nível de ganho em Wall Street, então o que ele vai querer é mais ou menos essa coisa, esse cara tá aqui. Então tem toda uma coisa. Falava-se muito que a Jennifer Lopez pudesse concorrer ao Oscar por esse papel. Não é pra tanto. Não sei, ela tá bem. A Jennifer Lopez, quando ela entra bem nos papéis. Seja pra uma comédia romântica, seja pra um filme mais sério. Mas ela é a Jennifer Lopez, cara. Na maioria dos papéis, assim. Então, Ela é sempre a latina bonita. isso. E forte, que venceu na vida e que tá sabendo. Difícil. Então elas são strippers e elas tiram vantagem da galera de Wall Street, que é um bando de filho da puta. Não, elas eram espertas ali já nesse esquema. E aí tem a quebra da bolha imobiliária e destrói Wall Street e ninguém mais vai no clube. Então elas têm de caçar os caras e fazer eles gastarem. E aí entra todo um plano mirabolante da Ramona. E é uma história real, tem consequências reais, as coisas acontecem mesmo. Vale a pena, vale a pena. O plano não é, nossa, que mirabolante, mas é muito bem executado. E elas vão a alguns limites que você não imaginava que poderia ir. Porque na hora do desespero, na hora do vamos ver, você faz o que é preciso. E Hustler, você viu cinema? Cinema, mas acho que já deve ter praticamente saído de todas as salas. Tá no torrent mais perto de você, numa qualidade muito boa. E deve entrar para Telecine, tem toda a cara de Telecine, HBO aí, rapidinho. Beleza. Eu vou falar de mais um filme de cinema também. O filme brasileiro, A Vida Invisível, Dizem que é maravilhoso. do Karim Ainuz, que é um cineasta também muito renomado já. Essa é legal você poder ser chamado de carinha. Carinha, piada com o nome, cara. É igual falar do armário pra você, tipo. Como é essa piada? Bom, é o filme que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, para concorrer à indicação. Ganhou o prêmio em Cannes também, um prêmio importante, tanto quanto o Bacurau. E é um filme, é um melodrama, e é um melodrama, e é um melodrama. A definição do filme é essa, ele não faz nada além de ser um melodrama. Muito bem feito, muito importante, interessante, muito bem atuado. São 3 mulheres fortes nos papéis principais. São duas. Quais duas? São duas irmãs. A história de duas irmãs começa nos anos 50. E não tem a Fernanda Montenegro? Não. Fernanda Montenegro tá no filme também. Mas ela não é um papel forte do Ela filme. é um papel forte do filme. Não vou falar. Ok. Mas é a história dessas duas irmãs. Uma é a Eurídice, que é baseado num livro, né? Chama A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. O filme começou com esse título, mas acho que eles desencanaram e ficou só A Vida Invisível.
E é muito bonito mesmo, muito bem filmado e tal. É muito sofrido. Eu acho que A Vida Invisível é mais fácil de vender para os outros mercados do que Guzmão já cagava Eurídice. tudo. Como é que é? Eurídice Guzmão. Só o Guzmão O já. Eurídice talvez funcionasse na Grécia e o Gusmão em Portugal, mas ia ficar por aí. Mas acompanha a vida dessas mulheres por 40 anos. Fica focado um pouco mais no começo, mas acaba indo pra lá também. É um filme muito bonito, sim. Mas eu achei que eu tava esperando uma coisa que me surpreendesse um pouco mais, assim. Não tem nada de mal pra falar do filme. Ele vai te dar raiva da sociedade, do machismo, da humanidade como um todo. Você vai achar que é coisa dos anos 50, mas não é. Coisas que até hoje acontecem também. E ele é, de certa forma, catártico no final, mas ele também te deixa com um gostinho meio amargo, assim. Então é um filme muito bom, mas eu achei que eu fosse gostar mais, assim, no final das contas. E você achou justo a indicação dele sobre o Bacurau? Pior que não. Eu acho que, vendo de fora, é um melodrama histórico. Como quantos filmes estrangeiros não são melodramas históricos, assim? Se fosse um filme da China, melodrama histórico dos anos 50, Revolução Chinesa. Sei lá, nada. Não chama atenção, sabe? O Bacurau é um exercício de gênero. Por mais que exercício de gênero seja visto como uma coisa menor, eu, que não sou um dos caras que escolhe isso, que são cineastas muito mais experientes e importantes do que eu acho que seria um risco mais interessante o Bacurau. Por mais que ele tenha aquela questão de falar muito mal de gringo, no geral, eu acho que o Bacurau é um filme que impacta mais do que Vida Invisível. E se Vida Invisível for pro 5 Ah, não, indicados ao ninguém vai Oscar? ganhar. Já ganhou Parasita, acabou. É o Parasita. Tá. Acabou. Eu só queria ter certeza. Não, isso aí, acho que nenhum filme dos últimos 10 anos que concorreu a Oscar de filme É uma estrangeiro mamata, mas. ia bater o Parasita, assim, tá muito fácil esse. Tá. Beleza, você tem mais algum? Eu tenho. Eu li o primeiro encadernado de uma série muito legal de quadrinhos chamada Paper Girls. É do Brian K. Vaughan. Brian K. Vaughan é um desses quadrinistas que cruzam pra TV e pra cinema. Ele foi. Escreveu Lost, Trabalhou em Lost. fez o Why the Last Man nos quadrinhos, que tá sempre sendo adaptado e nunca sai. Exato. Todo mundo quer fazer isso, o Y, o Último Homem, e não consegue sair do papel. Mas é uma das grandes séries da Vertigo. O Y fez o Ex Machina, fez o Saga. E Paper Girls é um exercício muito fofinho, muito legal. Facílimo de ler, gostosinho de ler. Você não perde É como num soluço, assim. Um espirro, você lê uma encadernada. É mais comédia, herói. Não, é uma aventura. Se passa em 88. Numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, se eu não me engano. Me desculpem se não for, mas aqui é quase que tanto faz. Que cidade que é. São 4 meninas que entregam jornal. A história é centrada na Erin, que é a menina que você está acompanhando, que sai para entregar jornal. Ela está sendo importunada por uns adolescentes que estão ali fantasiados e tal. Ela deve ter, sei lá, seus 13 anos, alguma coisa assim. E ela é salva pelas outras 3 meninas que entregam. E elas acabam entrando numa confusão que elas não teriam a menor ideia que ia acontecer. Que uns caras invadem a cidade e roubam o walkie-talkie de uma delas. E elas começam a perseguir os caras do Charlie Brown. Os caras do Charlie Brown, eles invadem a cidade e roubam o walkie-talkie delas. E elas não chamam ninguém, nem o cachorro, nem a sogra. Desculpa, você começou a piada, eu me perdi. Desculpa eu. Elas tentam correr atrás e para conseguir de volta e acabam entrando numa situação de alguma coisa de viagem no tempo. Nada muito bem claro ainda. Onde tem um lado que são os caras mais velhos, que falam de um jeito mais complicado, mais rebuscado, e uma molecada, uns adolescentes, que falam uma outra língua completamente. Esses adolescentes têm os implantes na cabeça, coisa da Apple, umas coisas muito loucas lá. E as meninas acabam entrando no meio dessa briga entre esses dois.
lados e vão acabar entrando numa aventura com pterodátilos, com máquinas do tempo, com tradutores universais. E é aquele estilo de contar história do Brian K. Vaughan que faz tudo parecer super, super natural. Tipo, em nenhum momento você fala assim, nossa, que estranho. Não, você fala, ah, legal, que animal. Vamos lá. E esses caras, que legal, não sei o que lá, sabe? Ele vai, tipo, te pondo o tempo todo como se fosse a coisa mais esperada. Ele tem uma cadência certa pra isso, os personagens são cativantes. Você vai conhecer um pouquinho da família, dos personagens e tudo mais. E ele entrega super bem, assim. Né? Esse primeiro encadernado foi uma compra muito certa. É uma série ongoing, tá? Ongoing, é. E termina num gancho encadernado que eu não gostaria que tivesse terminado, vai me fazer comprar o próximo, mas vale a pena, é bem divertido. Beleza. Paper Girls. Brian K. Vaughan escreve pela Image. Pela Image. Beleza. Tá, eu também vou falar de uma coisa mais pop, assim, que é uma animação francesa. Louco. Bicicleta de Belleville? Não, mais pop. Na verdade, é uma animação francesa que tá no Netflix aí, talvez tenha aparecido no feed de vocês, na primeira página ali, que chama-se Eu Perdi Meu Corpo, ou Perdi Meu Corpo. J'ai perdu mon corps e tava em todas as estações de metrô de Paris. Ah, tá fazendo sucesso lá, legal. Tá É uma produção do Netflix, pelo menos aparece aqui pra gente como produção do Netflix. Não sei se foi feito na França independente disso. Mas é um longa de animação com traços realistas, até bastante rotoscopiados. E é sobre uma mão decepada que volta à vida e anda por Paris em busca do dono. E o filme é isso em paralelo com um flashback da vida desse menino. De como ele perdeu a mão? Chega como ele perder a mão, sim. Legal. Mas é sobre a vida dele, da infância. Ele é um filho de imigrantes árabes. Não sei nem se são imigrantes, mas é uma comunidade árabe na França. E o menino é muito curioso, gosta de gravar coisas no gravadorzinho oitentista dele, gravar a mãe dele tocando violoncelo, o pai tocando piano. Enfim, é sobre a vida dele na infância, adolescência. E então fica paralelo, fica trocando a aventura da mão passando pela cidade e a vida do menino até então. O menino, a maior parte do tempo ele tem uns 17 anos, eu acho. E é muito interessante, assim, principalmente a parte da mão. A parte da vida dele é um pouco menos por uma questão que eu tô de saco cheio de Manic Pixie Dream Girls. Que é a Ramona Flowers, até a O que tem em comum? Clementine do Brilho Eterno. O que tem as Manic Pixies? Manic Pixie Dream Girl é aquela menina que o rapaz tímido fica apaixonado, porque ela é super, super bonita, mas ela não é uma supermodelo. Ela é blasé, porque ela vive a vida dela no mundinho dela, sem ligar para as outras pessoas, mas ela não é má. Ela é só distante. Ela só tem qualidades e ela... lembra da Ramona Flowers do Scott Pilgrim, assim, vive de fone de ouvido, andando por aí, ouvindo música, é a menina super cool que não sabe que é cool. Que é uma coisa que veio com força nos anos 2000 e voltou com força, né? Não é uma coisa... Não é uma nova ideia. Não é uma nova ideia. Mas é uma ideia que ficou muito forte quando você pode usar fone de ouvido. Quando a comunidade nerd começou a ganhar um poderzinho. Sim, porque é a menina idealizada. É aquela menina que você acha que tá na friend zone, quando na verdade ela não existe. É aquela história toda. Então o filme acaba apostando muito nessa parte aí. Tem até um desfecho interessante, que eu não vou falar nada, mas ele passa muito tempo nessa lenga-lenga da Manic Pixie Dream Girl aí, que eu acho que a gente já devia ter superado aí. Mas fora isso, é um filme muito legal, muito interessante. As partes da mão são tipo, cenas de ação, tipo, pulando de prédio, no metrô, lutando com bichos. É bem, bem divertido de ver, assim. E bem emocionante, assim, a tensão é boa.
Então é um filme que eu recomendo. Eu poderia ter amado o filme, mas ele tem uns tropeços aí no meio. Então o filme chama Eu Perdi Meu Corpo aí. Tá no Netflix. É produção da Netflix, então deve ficar aí por um tempo. Treine seu francês. Mas, né, legenda em português. Sim, sim. Então, vou dar mais um só. Tá. Esse bem bobinho. Uma recomendação mais do Mario em 92 do que do Mario atual. Mas que é divertido de qualquer jeito. A CW lançou o grande evento de crossover entre as séries da DC, que chama Crise nas Infinitas Terras. Saíram os 3 primeiros episódios essa semana. E os 2 últimos saem dia 14 e 15 de janeiro. Então tem um chão aí, tem um mês para você ficar esperando a conclusão. Mas bonitinho, assim, é aquela coisa engraçada que os grandes crossovers acontecem nos quadrinhos, fica muito parecido. Você tá lá no quadrinho do Homem-Aranha, e aí os X-Men aparecem, mas quem tá escrevendo os X-Men é o escritor do Homem-Aranha. Uhum. Então você nota Fica que estranho, né? tá travado ali um pouco as coisas, ele tá fazendo mais o tipão da coisa. E o Crisis é a mesma coisa. Tipo, a sensação que dá a série, a parte ruim da série, vou falar de cara. Eles criam um grande evento, vai rolar, e isso só te atropela. Não tem um building do grande evento. É assim, ó, você já viu que ele vai rolar porque ele apareceu, esse evento existe nas histórias das séries da DC desde a primeira temporada do Flash, pelo menos. Então já tem aí 4, 5 anos, você sabe que vai ter o Crisis. Só que você não tem ideia de como vai ser. Uma coisa que é muito legal nesse pessoal que faz a equipe criativa da CW, é que eles gostam muito de tudo que foi feito antes. Então eles prestam homenagem o tempo todo. E aí, aos quadrinhos, às séries antigas, todo mundo eles querem fazer alguma coisa, assim. Então, a motivação para os encontros não é tão boa. Você não sabe como é que eles vão parar. É uma coisa que está destruindo os universos. Vai morrer todo mundo. É isso. E aí, a cada novo episódio, eles aumentam um grau de complexidade que eles precisam resolver naquele episódio para ter uma chance de ganhar do evento. Só que a resolução do episódio é muito legal. Quando eles colocam todos os personagens juntos, eles vão passando por épocas diferentes, porque aí, dentro das séries da DC, você tem o Legends of Tomorrow, que são os caras que conseguem viajar no tempo e com um esforço entre as terras, as dimensões todas. Então você tem os caras indo de uma dimensão para outra, e aí os caras entram numa dimensão, e o super-homem nessa dimensão é o Jim Kane. Não, mentira. Vai ter o Jim Kane, com certeza. Acho que já até noticiaram que ele ia estar. Mas é o do Smallville. Como é que é o nome dele? Tom Holland. Tom Even, alguma coisa. Não. Aquele cara do Smallville. O cara do Smallville. E ele já tá bem mais velho. Ele já tá numa outra pegada. Então você vê, tipo, você tem um vislumbre de uma mini continuação de como seria Smallville. O que aconteceu depois, sabe? Mas então ele tem esse cuidado, eles vão buscar tipo o Constantine, eles vão buscar o Black Lightning, eles estão cruzando com coisas que tipo seriam super distantes e transformando tudo num caldo só, porque eles podem. É tudo deles, entendeu? E é tudo da Warner. A CW, os filmes, as séries, é tudo da Warner. Então eles podem mexer com o que eles quiserem para esse evento. Então isso é muito legal. E eles têm um cuidado, eles têm um carinho pelo que já aconteceu. Então essa é bobinho, mas é divertido. Você viu alguma vez uma série da CW, mesmo que seja de passagem, vale a pena, assim. Até porque esse grande evento, ele meio que vai amarrar várias séries que estão meio que indo pro fim, tipo Arrow, essas coisas todas. Arrow acho que tem mais uns pouquíssimos episódios, assim, pra amarrar pro fim. Vai, mãe. Tem de assistir aí. Beleza, então isso é CW, tá no canal Warner e... Acho que vai estar na Warner em breve, e aí talvez entre até no NetNow de alguma maneira aí. Torrent. Ou se você tiver uma VPN, o CW, o aplicativo da CW é aberto. Não precisa ter assinatura nenhuma. Legal. Tá, vou falar só mais um aqui pra gente poder entrar nos filmes logo. E é outro filme da Amazon, filme produzido pela Amazon.
com o Adam Driver no papel principal. E ele não é o maior nome do filme, assim. Quero muito ver. Agora você me lembrou que eu queria ver esse Não, filme. não, você tá falando do Marriage Story. Que é do Netflix. É do Netflix. Não é Não. o da... Não é É esse. outro filme do Adam Driver. Caralho, ele tá em todo lugar. Marriage Story eu não vi ainda, tô com medo de ver, mas quero muito. Esse filme do Adam Driver chama-se The Report. E, Quer dizer que ele tá no Marriage Story, no The Report, e vai estar no Star Wars no semana Star que vem. Wars daqui a dias. É. Enfim, o The Report é um filme, para todos os efeitos, um filme menor, assim. É um filme, tipo, era um filme que era para ter sido feito pela HBO, mas eles acabaram desistindo. É um filme história real sobre o relatório que o Senado americano resolveu fazer investigando os casos de tortura da CIA na guerra do Afeganistão e do Iraque contra a Al-Qaeda. E Interessante. é um filme sério, bem sério mesmo. É baseado, o personagem principal lá que o Adam Driver faz. É um cara que existe, que ele fez tudo aquilo mesmo que tá no filme. E o cara foi consultor para fazer o filme. Tá tudo bem documentado, as coisas que acontecem ali. Falei ele não é o nome principal, não é o maior nome do filme, porque tem gente de peso ali. Tem a Annette Bening fazendo a senadora Dianne Feinstein, que é quem coordena tudo isso. E tem muito mais gente ali que você fala, nossa, esse cara eu já vi. Tem o John Hamm fazendo um papel importante também. E é um filme, assim, ele poderia ser no nível de um The Post do Spielberg ou de um Todos os Homens do Presidente, porque é um filme sobre um tema muito interessante, porque o que a CIA fez foi realmente um absurdo e tentou encobrir por anos. E o cara tentou fazer o relatório, foi gongado várias vezes, mas, enfim, acontece muita coisa muito louca no filme. A história é super interessante e é muito atual. São coisas que aconteceram... A tortura aconteceu no governo Bush, mas a repercussão disso do relatório foi tudo na época do Obama e ainda assim teve problemas. E é um filme muito sério e tal, mas ele... Faltou uma direção ali, faltou... alguma coisa, não tem o Spielberg por trás, não tem um grande diretor, um grande contador de história por trás. Ele é um filme para você entender os fatos e ele é um pouco chapa branca demais, assim. Por mais que seja muito claro o lado que a gente está nessa história toda, é o lado contra a tortura, contra Guantánamo, contra as coisas terríveis que eles fizeram, ainda assim parece que o filme fica muito chapa branca pro lado do personagem do Adam Driver, assim. Então é um filme que eu recomendo para você conhecer um pouco mais a história, um pouco mais a fundo, mas tenha em mente que parece que está ensinando padres à missa, assim. Você já está convencido daquilo. Esse filme não vai convencer ninguém que está do lado da CIA a mudar de lado. Que o relatório parte do relatório já saiu e quem está defendendo a CIA mesmo com esse relatório, difícil ter alguma coisa que vai mudar de ideia de qualquer forma. Então o filme é bom, sim, mas ele deixa a desejar principalmente na direção. Talvez um pouquinho no roteiro, assim, mas a informação é muito boa. Então o filme chama-se The Report, tá na Amazon Prime aí, é um filme da Amazon mesmo, então vai ficar lá até onde se sabe. Legal. Acho interessante, apesar de ter entendido que é meio como ler uma página do Wikipedia. Não, ele tem a questão emocional e tal. Tá ali, tá bem claro. Só que ele é meio chapa branca nesse sentido, sabe? Tipo, quem é mal é mal, quem é bom é heróico e honrado. E tipo, deve ter sido meio assim, mas certeza que não foi só assim. Claro. Nesses outros filmes que eu citei, até o The Post, que eu não gosto tanto, tem um cuidado melhor. Spotlight é um filme melhor sobre investigação. Spotlight eu gostei bastante. Adoro Spotlight, mais do que o The Post, inclusive. Sim. The Post é ok. Enfim. Apesar dos nomes. Justamente. Então vamos lá falar dos dois filmes aí. O nosso esquema aqui, a gente vai falar pré-spoiler do filme, do The Irishman primeiro, que provavelmente mais gente assistiu. Aí a gente vai fazer uma sessão com spoiler, alguns minutos. E isso tudo vai estar marcado na descrição do episódio, e vai ter uma marcação de áudio também para você saber. E aí depois a gente vai falar do Knives Out e também uma sessão de spoiler no final. Legal.
Então tá, se você quer se achar e viu um, não viu outro, dá uma olhadinha aí na descrição do episódio de onde você tá ouvindo. Que aí você pode ir direto pro ponto que você quer e pular o que você não quer. Isso aí. Então vamos lá para o filme mais novo do Martin Scorsese, The Irishman. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. Scorsese voltando a fazer filme de máfia. Fazia um tempinho. Bom, o primeiro filme dele era de máfia, primeiro ou segundo? Mean Streets, né? Aí ele pegou pesado quando ele foi fazer o Goodfellas em 90 e o Cassino em 96, 7. Por ali. E aí ele sempre tem filme de crime, né? Mas não necessariamente de máfia. Máfia mesmo são esses. E agora é o Irishman, que é baseado num livro que é bem questionável em relação à veracidade, que é basicamente o depoimento desse cara, que esse cara existe, que é ele é chamado de Irishman, mas é o Frank, né? Ele tem ascendência irlandesa e lidava com a máfia da Filadélfia e de Chicago. Nos anos 50, 60, 70. Então, o Scorsese se meteu em algumas... Você quer falar da história da Marvel lá? Vou falar por cima rapidinho, não porque é que veio em seguida, né? Tem essa coisa, tipo, ele queria fazer o Irlandês. O Irlandês é um filme caro, é um filme longo, 3 horas e meia de duração, e é um filme caro porque teve que desenvolver mais a tecnologia para poder moçar e envelhecer os atores, porque ele não queria usar outros atores para fazer os papéis, ele queria os mesmos. Que são a trinca ali, que é o Pacino, o De Niro, Pacino e Joe Pesci. O Scorsese, quando gosta dos atores, ele usa os atores. Mas ele nunca tinha usado os três juntos. Mas o De Niro e o Pesci, e o Pacino nunca. Pacino é a primeira. Mas De Niro e Pesci... O De Niro era o Leonardo DiCaprio, antes do Leonardo DiCaprio. E aí o De Niro e o Pesci ali no Cassino, eles estavam... E no Goodfellas. Então, tipo... desde o Raging Bull, né? O Raging Bull também tem os Pesci e Pacino. Então, quando ele gosta, ele gosta. Que bom, eu fico feliz que ele tenha voltado para esses dois. Sim. Depois da longa exposição do DiCaprio aí. Eu gosto muito da parceria do Scorsese com esses dois. E gosto muito da parceria do Scorsese com o DiCaprio. Não tem filme muito fraco. O Scorsese tem filme fraco, até tem, mas ele é um deus do cinema. Quando ele pega pra fazer, ele faz o ápice do cinema. Ele é um bom artífice. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele quer fazer filme infantil, ele faz o filme infantil. Ele faz o Hugo, que é Hugo Cabret, né? Sim. A invenção de Hugo Cabret. Ele quer fazer um drama histórico, ele faz o Silêncio, que eu não gosto, mas que é muito bem feito. Faz a Última Tentação de Cristo. Então, da arte ele sabe muito. Você pode não gostar muito de um filme, não gostar muito de outro, mas aí é uma pegada pessoal dele e tudo mais. E ele teve de falar sobre esse assunto, inclusive brigar, porque ninguém queria dar o dinheiro para ele fazer o Irlandês. E quem se prontificou a produzir foi o Netflix. E o Netflix é uma plataforma online, não é conhecido pelos lançamentos em cinema, e ele acha que os filmes dele são para o cinema. Ele acha isso, o De Niro acha isso, o Pacino acha isso, todos comentaram que o ideal era assistir o Irlandês no cinema. O problema é que tudo que a relação aí de dinheiro da produção permitiu ok, vocês fazem um lançamento no cinema pro Irlandês, mas 20 dias depois ele vai entrar no meu catálogo online. Então vai ter 2 semanas, 3 semanas aí para as pessoas assistirem no cinema, e aí vai estar no Netflix e acabou. Os exibidores não gostam disso porque eles pensam que o público fala, não, vou esperar uma semana e eu assisto no Netflix. Eu já pago o Netflix, para que eu vou gastar? E aí teve todo o pedido do tipo, vão ver no cinema, porque o filme fica melhor, não sei o que lá tal. Então,
É uma relação super complicada em que você não pode cuspir na onde você tá lançando. Então, tipo, eu não posso falar mal do Netflix e falar que não vale a pena ver no Netflix, porque o Netflix pagou pra esse caralho sair. Mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas vão no cinema assistir enquanto tá no cinema. É difícil. Foi difícil. No meio disso, o Scorsese resolveu abrir a boca dele aí pra falar dos filmes de super-herói. Encheram o saco dele também. Foi na entrevista na Empire ali que perguntaram e ele falou. Eu acho que ele comentou en passant nessa entrevista. Óbvio que o que dá clique? O que faz a pessoa comprar? É onde causa. E o teor do comentário dele foi que o mundo tá nessa onda de filme de super-herói e que ele não acha que isso é... E aí é o problema com a frase toda dele, ele acha que isso não é cinema. É só uma questão de semântica, de definição. Sim. Aí criaram um quiprocó em volta disso, ele veio a público para falar sobre o assunto. Escreveu uma opinião mais longa sobre o assunto. No New York Times. Enquanto ele relativiza, explica que sim, que funciona, que tem imagem, tem som e tem história, então é cinema e blá blá blá, ele vai lá e fala que tem a falta de arco para os personagens, que tem a falta de medo, que você não teme pelos personagens, porque você já sabe que tudo vai acontecer. É assim, ele foi, pra mim, na minha opinião, pessoal, ele bateu no lugar errado. Você pode bater em filme de herói de 1 milhão de jeitos. Você pode falar que eles são rasos, e na maioria eles são. Você pode falar que é uma fórmula que tá ficando batida e cansando, e a gente vai poder discutir até quando essa fórmula vai funcionar. Mas aí, então, a crítica dele, você acha que foi... Bateu no lugar errado, e é um cara que, assim, deu pra perceber que ele não acompanhou o arco inteiro. Se ele tivesse acompanhado, eu acho que a gente, quando falou sobre os Vingadores, o Endgame, ficou claro. Tem aqui um começo ali, 1 hora de filme, que é um tributo aos leftovers, assim, é pesado, é triste, os personagens estão todos quebrados. A gente vai ver a Marvel agora diferente. Mas beleza, deixa o senhor Scorsese, ele sabe o que ele faz e o Scorsese calado é poeta. Olha, eu acho, assim, ele pode achar o que ele quiser, ele tem conhecimento do negócio de cinema muito melhor do que todo mundo, inclusive o Kevin Feige, que é o... Ah, né? Sem dúvida. O cara assim, eu tô falando do negócio, da parte de business mesmo. Porque ele tem 45 anos de carreira ali no esquema. Ele foi um dos fundadores do movimento do New Hollywood ali, com os filmes dele. Mas ele não precisa da opinião... Assim, eu não menosprezo a opinião dele. Eu não acho que ele tá errado quando ele fala que filme de herói é espetáculo mais do que arte profunda. Mas ele tá errado em achar que o filme é só espetáculo e não tem valor. Ele tá errado de achar que tem de dar opinião sobre tudo? Não, mentira. É que eu entendi. É foda, porque pega um enxertinho de um comentário que ele fez ali perdido numa entrevista muito maior. E aí, todo mundo bate no cara em cima desse, tipo, uma frase, um respiro. E aí ele fala, então tá bom, eu vou aprofundar nisso. E aí, claro, quando você vai aprofundar, você tem a chance de errar e a coisa sair de... Eu acho que essa história toda é irrelevante, basicamente. Irrelevante. Por mim, irrelevante. Não precisava nem comentar. Se alguma coisa ajudou, talvez seja pro lançamento do irlandês. Ajudou uns nerdão a pegar raiva dele, mas foda-se os nerdão. Azar deles. Vamos deixar de ver um monte de filme ótimo. Sim. Mas enfim, isso tudo pra dizer que o filme foi pro Netflix, muito rápido, passou pelo cinema. Aqui no Brasil teve algumas sessões especiais. Talvez uma semana de Passou sessão. na Cinemateca um tempo. Mas eu vi no Netflix. Também. E como a gente fez com Roma ano passado, foi um esquema parecido, assim, essa discussão apareceu ali também. É um filme maior que o Netflix? Até é. Mas depende de como você trata ele. Assim... O pessoal fala que a experiência cinematográfica é boa porque te coloca na sala de cinema com outras pessoas, uma experiência comunal, mas também porque... É imersivo, imersivo, a assim, qualidade é maior, o som é melhor. A qualidade maior já não é mais verdade. Exato, porque depende, aí depende da sua... Da projeção.
A projeção 4K, sua TV 4K, a diferença é pouca. Sim. Assim, tem a compressão, é claro que vai ter uma diferença, mas, sinceramente, se você tiver a vontade de ver o filme direito, você vê o filme direito. Você não olha o celular durante o filme, você não vai fazer outra coisa enquanto o filme tá rodando. Você não... Ou vai se você fosse fazer isso no cinema também, tipo... Você pode ser um escroto no cinema, você pode... Nada te impede de ver o celular no cinema, nada te impede de ir no banheiro, de comer pipoca, jogar pipoca nos amigos. Sim, então, eu pessoalmente assisti o filme de madrugada, sozinho, na tela boa, som bom. Eu pausei o filme 2 vezes para levar meu filho fazer xixi, e só. E assim, zero, nem olhei o celular nesse tempo todo, nas 3h30. Eu pausei uma vez só. Então, se você pausa e volta e tá imerso no esquema, cara, para de reclamar que o cinema é superior e tal. O cinema é superior, mas, né, a gente já falou aqui, estacionamento, fila, é muito caro. gente chata, É muito caro. fedor de pipoca no seu cangote. Dá pra você fazer... O cinema, hoje em dia, tá cada vez mais difícil você fazer, como eu fiz muitas vezes na minha vida. Ver 3 filmes na mesma semana, 3 filmes na semana seguinte, porque tem muito lançamento legal A e gente tal. tá velho também, né? Tá velho, tem mais coisa, mas também tá mais caro. Eu acho que a experiência toda ficou mais difícil, assim. Pois é. Então, a questão é, se você pode ter uma experiência ótima com o filme, sem precisar ter visto no cinema. A questão é, não menospreza só porque tá no Netflix. A questão é essa. A questão mais importante é essa. Mas vamos falar do filme, porque não falamos ainda. Vamos pro filme. Agora que a gente já falou do Scorsese, já falou do Netflix, o que é o Irlandês, né? Esse livro que é uma história verídica, quanto verídica? É depoimento de um cara só, que é o depoimento do protagonista. Então ele vai contar a versão dele. E a versão dele é questionada, inclusive, entre o pessoal da máfia, que foi entrevistado por outras pessoas. Mas, assim, em linhas gerais, é esse cara que começou na Filadélfia, nos anos 50, o cara que lutou na Segunda Guerra e se envolveu com a máfia ali da Filadélfia, acabou expandindo e acabou sendo uma parte importante da política americana quando ele foi um tipo de um assessor do Jimmy Hoffa, que... Eu adorei o assessor. Assessor para assuntos aleatórios. Jimmy Hoffa foi um personagem muito importante. Ele era um líder sindical muito grande, do Sindicato dos Caminhoneiros. Aqui você sabe que líderes sindicais têm bastante força. Justamente. E na época era o maior sindicato do mundo, apesar que eu não sei se eles sabiam da União Soviética como é que era lá, né? Deve ter umas coisas parecidas lá na época. Mas enfim, ele era um cara muito importante e o que eu sabia antes de ver o filme era que ele tinha desaparecido. Então, uma piada comum em pop art era se você sabe onde está o corpo do Jimmy Hoffa. Só isso que eu sabia e isso Junto de Dom Sebastião. Tipo Dom Sebastião. Isso é parte do filme importante também. Mas enfim, a história é desse cara. E quem faz o Jimmy Hoffa é o Al Pacino. E quem faz o... Frank Sheeran, que é o cara que conta a história. É o Robert De Niro. E o outro cara importante ali, que é o chefe local da máfia da Filadélfia, é o Joe Pesci. Que faz o Russell Bufalino. Bufalino, ótimo sobrenome. E é legal porque os 3 atores gigantes aí, Pesci estava aposentado há 20 anos, fazendo carreira de músico, de jazzista, com um pseudônimo, Joe Dogs. É mesmo? E ele resolveu voltar, só porque o Scorsese chamou. Patinho também? Não, o Pacino e o De Niro estão trabalhando todo ano, só que eles só fazem merda. Não, o Robert De Niro aparece em coisas legais, faz muita coisa divertida. Ele tá... 20 anos, cara. O quê? Eu acho que nenhum dos dois tem um papel relevante em 20 anos. Olha, o Pacino, pra mim, ele tinha se aposentado. Eu realmente não sabia. Ele tava no Jack Jill do Adam Sandler, cara. Por isso que eu não sabia, caralho. O De Niro fez o Coringa.
fez o Coringa agora, que saiu junto com o Irishman. Sim. Não conta aí, eu acho. Mas também, pra mim, o último grande papel dele mesmo foi no Heat, em 95. Nossa, não, para. Tem um monte de Depois coisa. disso, o Meet the Parents lá é interessante, mas, né? Não, Meet the Parents é uma comédia tosca. O Dirty Grandpa não é tosca, é horrível. Esse eu não entendi. Se ele tava precisando fazer um puxadinho em casa, não saquei qual é que foi. E aí tem esses outros. Ele tem Máfia no Divã, que é super divertido, é muito legal. Eu tenho uma birrinha com Máfia no Divã aí, porque foi o mesmo ano do Sopranos, 99. E é a mesma ideia. Sim. Só que o Sopranos vai por é outro sério caminho. e eles é outro divertido. Ele tem um filme muito legal em 2001, que eu não lembro como ficou em português, chama The Score, que é uma tentativa de fazer... Não, você viu. É uma tentativa de fazer, tipo, o melhor de cada geração. Então, é o Edward Norton, o Robert De Niro e o Marlon Brando, num filme de roubo. Enfim, tudo isso para falar que foi uma retomada dos 3, aí, dos 4, não, se você contar os Scorsese. Eu tiro o De Niro. Eu acho que o De Niro tá bem há bastante tempo. Os filmes com o Russell... Tá, o último filme bom dele para você? Bom, tipo, nível A... O Silver Lining. Que é coadjuvante. Sim, não, faz tempo que ele não era um papel principal. Faz muito tempo. Isso você tem toda a razão. Pode ser uma retomada dele como principal. Porque ele é o principal do filme. Tipo, tá legal, tem o Joe Pesci, tá legal, tem o Al Pacino é gigantesco e tal. Pra mim, o último grande papel do Al Pacino foi um dos meus filmes preferidos, que chama The Insider. Nossa, então... Que é de 99. Pra mim o Al Pacino tava aposentado. E voltou neste ano. Não, ele tem bastante coisinha. Também com certeza pior que o De Niro. Porque o Al Pacino, pra mim, é um dos grandes atores de todos os tempos, assim. Sim. Nos anos 70 não tinha pra ninguém. Então, pra mim, o último filme que eu tinha visto com o Al Pacino, em paralelo, Simone não é tão mal, não. É Insônia. estranho. É Insônia, sim. Enfim, Insônia é 2002. Os dois são do mesmo ano. Então tá. Isso, Resto, mais nada eu vi dele. Então Até o Once Upon a Time in Hollywood. E o é verdade, ele tava no... E o Irishman. mas é uma participação especial também. Não. O último papel dele foi Insônia. Acho que dá pra categorizar isso. Então por isso que eu falei, ele voltou esse ano. Ele apareceu ali no Once Upon a Time. Falei, olha que legal, o Pacino resolveu dar as caras, que interessante. E aí, nesse filme, ele faz o papel do Jack Nicholson. Jack Nicholson? O Hoffa. Ele fez Hoffa, é verdade, né? O Hoffa é o Jack Nicholson, é o Jimmy Hoffa, e aí Eu não vi esse filme, mas sei qual é. O Danny DeVito, acho que é um dos... Faz o papel do Frank? Não, né? Não, acho que não. Eu vou olhar só pra garantir, mas eu não lembro. Mas continua, me conta sobre o filme. Como é o irlandês? É a vida desse cara, do Frank Sheeran. Como é que é? Sheeran. Do Frank Sheeran. E vai desde os anos 50 até praticamente hoje, assim. Acho que é 2009 ou mais tarde. E é ele rememorando a vida dele, contando num asilo. Assim. Então, não é spoiler porque exatamente a primeira cena é ele no asilo. E é como ele se envolveu com a máfia e como ele... É baseado num livro chamado I Heard You Paint Houses. Que também é logo no comecinho, eu vou entregar aqui o porquê. Né? Eu acho que nem aparece The Irishman, aparece I Heard You Paint Houses. Né? Como o nome do capítulo. Né? Que é um código para que ele pinta as casas com os miolos das pessoas que ele mata. Então, você já vê que ele é um cara... Fofo, bonitinho, desde aí. Mas é uma saga, é um filme sobre arrependimento, sobre recrudescimento, sobre você empurrar os sentimentos lá pra dentro, não deixar vazar, sobre crime, máfia, sobre política. E ele é muito, muito bem feito, assim. A direção do Scorsese, a edição da Thelma Schoonmaker lá, estão ali contando uma história que o filme tem 3 horas e meia, mas pra mim não cansou.
E eu vi de madrugada, depois de um dia cheio de coisa, e eu não fiquei com sono querendo desligar em nenhum momento. Valeu o negócio, assim. É longo, você sabe que é longo, porque, né, não dá pra ignorar 3 horas e meia. Mas ele não tem barrigadas, assim. Não tem nenhum ponto que ele perde tensão. É uma história muito bem contada, é muito interessante. Tem suas falhas, que acho que a gente vai falar em spoiler aí. Mas é um filmaço. Acho que do Scorsese talvez seja o melhor do século aqui, do século XXI. Que ele tem grandes filmes desse século, mas esse acho que é o que eu mais gostei. Não vou nem calcular qual que é o melhor ou qual é o pior. Eu achei um filme muito bom. Eu achei a história super bem contada. Tem muita gente. Sim. Eles usaram todos os atores italianos possíveis. Mas você não se perde. Eu acho que mesmo que um nome ou outro você não grave, é normal. Assim que entra o cara na história, você já... lembrei, beleza, esse cara tava em tal lugar. Os personagens são bem marcantes, né? São. É bem acompanhado e tal. É um filme, assim, dá pra entender que é um trabalho muito complexo que deve ter sido feito para amarrar todas essas histórias, todos esses pontos. Eu acho que talvez até pareça mais completo que o próprio livro. Não li o livro, mas... A comparação que se faz muito é com os outros filmes de máfia dele, que é um filme que tem muita ligação com Goodfellas. Porque também é uma memória de um cara que não era o principal da máfia, mas estava ali no meio, que no caso era o personagem do Ray Liotta lá, o Hill, o que é? Harry Hill. Que eu acho o Goodfellas um filme, assim, faz um tempinho que eu não vejo, acho que faz uns 10 anos aí que eu vi a última vez. Mas eu acho Goodfellas um filme mais importante, mais dinâmico. É mais curto também, tem mais de 2 horas, mas é mais curto do que isso. E outra comparação que fazem é com o Cassino também, que também é uma saga de muitos anos aí na vida dos mafiosos, o pessoal lá de Las Vegas. Eu acho os três fazem um conjunto muito bom ali, de uma trilogia de máfia dele, apesar dele ter uns outros aí, que se conversa muito bem. E, assim, mostra o domínio da arte do cara, assim, o cara manja como contar esse tipo de história de criminoso, assim. E ele tem todas as coisinhas que ele sempre põe nos filmes, que é uma música pop no meio das coisas importantes, tem bastante disso, também tem momentos de silêncio, tem momentos... Não tem uma cena que não tem um significado para a história como um todo, assim. Não tem nenhum... O tom nunca tá errado, eu acho. Você sabe o que ele está querendo passar naquele momento e é um momento importante e relevante que vai contar a história. Então, eu acho que o pessoal fala, se fosse passar só no cinema, ele teria que enxugar uma meia hora para o pessoal aprovar. Eu acho que não, cara. Eu acho que não tem muito o que enxugar ali. Porque até as coisinhas menores têm um significado grande. Não tem que enxugar porque eu acho que ele já contou da forma enxuta o filme, assim. Eu acho que ele deve ter, tipo... trabalhado esse roteiro com uma calma ali, meio de artesão, porque com a quantidade de personagens, com o vai e vem, até a última sequência do filme, que é bem cheia de coisinhas, porque na verdade ele começa a contar essa história partindo de uma viagem que ele vai fazer com o Joe Pesci. Sim, logo no comecinho. Sim. E você não sabe qual é que é dessa viagem. Da viagem. E essa viagem vai meio que permeando tudo que ele tá... Ele meio que tem de contar tudo que ele tá contando para poder contar dessa viagem. Sim. E talvez eu gostaria de ver uma versão menor que fosse só a viagem. Só pra ver se fica muito estranho. Tem gente que fala, tinha que ser uma minissérie. Acho que até podia ser, mas eu acho que essa história tá para um filme grande mesmo. Eu não vejo essa história funcionando muito bem em arcos menores. Porque qualquer minissérie que seja, por mais que ela seja sequencial mesmo, que ela precise de um episódio emendar no outro, os episódios têm que ficar de pé sozinhos. Sim. Mesmo o Watchmen, que a gente vai falar aí semana que vem, cada episódio, se assiste um episódio só, você sai satisfeito. Você quer saber o que acontece depois, mas você fala, não, esse episódio tem um tema,
ele constrói esse tema e o arco tá aqui e acaba assim, e beleza, é uma obra. São Não é- jeitos diferentes de contar a história. Sim, A Globo consegue fazer isso. novela. Não, ela, tipo, o Alto da Compadecida, que eles fizeram o filme e eles dividiram em uma série. Depende. Mas eu não acho que funciona tão bem. E aí depende também de quanto material a mais você vai No pôr. caso do Auto da Compadecida foi diferente, porque eles fizeram uma série primeiro pra virar filme depois. Se não me engano. Posso Eles ser enganado. cortaram depois. Mas do hoje em filme. dia, filmes da Globo Filmes, um dos requisitos é que a Globo pode querer o corte de série. Tá acontecendo agora. Tem um monte de filme aí. Irmãos Freitas, que é a história do Popó, se não me engano. Celino Popó de Freitas. Passou na mostra de cinema agora e agora tá passou na Globo já passou. Em série. Sim. E é complicado porque eu acho realmente que é outro jeito de contar a história. Tem histórias que elas funcionam melhor se você contar ela de uma vez. Até porque, tipo, imagina... Por mais longas que sejam. Sim, porque você vai mexer com pontos diferentes da pessoa. E se você deixar ela no ar em algum desses pontos, a impressão que ela vai ter já vai ser errada. Ou vai desestimular. E se você conta de uma vez, o efeito final é muito mais forte. Vamos falar um pouco rápido sobre os pontos importantes do filme, então, antes da gente entrar Sem spoilers. antes da gente entrar em spoiler. As atuações. Impecáveis, assim, de todo mundo, todos os personagens, não tem ninguém. Aí você Eu travei aqui porque eu lembrei de um cara que o ator é bom, a atuação dele tá boa, mas meu problema foi com a maquiagem. Que é o cara Fat Tony. que faz o Fat Tony, que é um mafioso famoso de Nova York. Que quem faz é um cara que não é tão gordo, um cara que fez The Wire, fez Boardwalk Empire depois. Trabalhou com o Scorsese. Trabalhou com o Scorsese no Boardwalk Empire. Não sei se ele tava no episódio que ele dirigiu, mas ele era produtor, então... Então, com certeza passou no crivo. Mas... o nome dele é Lamberdazzi, não lembro. Enfim, ele é um cara que deve ter os seus 30 e tantos anos, nem 40 anos. E ele faz um cara velho e gordo. Ele precisa de uma maquiagem que envelheça e engorde ele. Por quê? Por que não pegar um ator velho e gordo logo? Porque usar, né? É Dominique Lombardozzi, isso. Porque o casting foi estranho, né? Nesse sentido. Nesse caso, eu achei que foi estranho. Tem um erro engraçado que eu não tinha reparado. Na hora eu achei estranho, não vou mentir. E depois alguém apontou isso no Twitter e eu falei, puta, é isso mesmo. Tem uma briga que o Robert De Niro tem no filme que fica estranho, porque é uma briga de mão. E ele briga como... Ele tá novo na cena, mas ele briga como um cara de 70 anos. Ele tá curvadinho, ele não levanta a perna tanto, ele não soca tanto. E um cara na idade que ele estaria no filme, naquela cena, estaria potente ali na forma física. Ainda mais pelo que ele fazia. Aí a gente chega no ponto principal da discussão, da conversa sobre o filme que todo mundo cita, que é o uso digital para rejuvenescer os caras. Eu vi gente falando, é estranho no começo, mas depois se acostuma. E eu acho que não, porque é estranho no começo e aí depois eles param de usar porque passa o tempo do começo, que eles têm que estar muito novos. E aí fica só a maquiagem, não fica... Eu não achei ruim, eu não achei realmente ruim. Não é ruim. Mas aí tem um problema importante. Tem uma coisa na lente do De Niro que eu não sei o que eles fizeram, que acaba destoando. Não foi lente, não. Que eu saiba, pintar o olho dele digitalmente. Pra dar a luz que ele já não tem mais, né? O que não, é que o olho dele não é azul, né? O olho do De Niro é castanho. É castanho? Tenho quase certeza. Eu não tenho. Eu nunca olhei tão profundamente nos olhos dele. Mas enfim, porque ele é irlandês, não sei o que, ele tinha Eles que pintaram digitalmente o olho dele de azul. Não, justo. Melhor do que outros filmes em que a pessoa cita a cor do caralho do olho. Não é. E não é. Então, tipo, Harry Potter. Meu, tudo bem, Daniel Radcliffe funcionou e tal, mas custava, meu. Põe pelo menos uma lente no olho do cretino. Você tem o olho igual da sua mãe. Aí você vai ver a mãe tem olho verde, ele não. Aí você fala... Como isso muda o acontece? casting da mãe, pô. Um dos dois. Não quer mudar do menino que é importante? Muda da mãe. Um dos dois. Enfim. O problema é, quando você nota o efeito,
Isso te tira da imersão. Um pouco porque você sabe quem é o De Niro. Tem essa questão também. Sim, claro, você claro. sabe quem é o Pacino, sabe quem é o Pesci. Mas eu acho que tira também. E aí talvez eu tenha um medo de como essa tecnologia ainda não tá, tipo, na melhor forma dela, se esse filme não vai acabar envelhecendo mal. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai olhar como a gente olha com o Benjamin Button hoje. Eita, né? Cagaram aqui. Olha a Que- luz. É assim, que na época era a ponta de Sim. lança do negócio. Rapaz, esse Benjamin Button parecendo o Lord Voldemort do primeiro filme do Harry Potter. Tá ruim. Do quarto filme. perdão. Mas você nota no final. E eu notei, me incomodou. Assim, eu não achei que ficou péssimo, mas pro tipo de filme que se fosse um filme fantasioso e tal, beleza. Mas é um filme super realista. Não tem nada de fantasioso no filme. E aí me tirou um pouco do filme em alguns momentos. Eu acho que daqui 10 anos Vai ficar meio... vai ficar. Mas assim, super legal o jeito que eles fizeram. Que foi, ao invés de fazer como a Marvel, como todo mundo faz, você precisa de tracking no rosto dos atores, né? Você precisa de uns pontinhos pretos, pelo menos, pontinhos coloridos, para a câmera virtual conseguir te enxergar e fazer o tracking do seu rosto. E o Scorsese não queria fazer isso. E aí a galera do ILM lá, do Industrial Light and Magic, do George Lucas, a ILM desenvolveu um negócio que eles fazem pontos invisíveis, que a câmera enxerga, mas eles não enxergam. Isso faz com que tenham 3 câmeras o tempo todo apontadas para você. Uma está gravando, uma outra está gravando a imagem, outra está pegando informação. Eu não sei porque eu não fui muito a fundo, mas eu acho que deve ser alguma coisa infravermelha. Mas é uma ideia interessante, você não precisar, como o Samuel L. Jackson fez no Capitão Marvel lá, botar uns pontinhos o tempo todo, o filme inteiro, todo mundo olhando você de pontinho. Que deve, para esse tipo de filme... Ia tirar os atores. Né? Ia tirar os atores da realidade ali. Foda. Ainda mais como são atores de método, não sei o que, old school. Isso ia ser um problema maior mesmo. Mas no final das contas, eu achei que o do Samuel Jackson no Captain Marvel foi mais convincente pra mim do que o do Irishman. Incrivelmente. Apesar de ter o mesmo problema ele tá fazendo um personagem jovem e ele corre, só que ele é velho, e dá pra notar. Eu ainda gostei mais do Samuel Jackson. Ele brigou menos Foi. desse jeito. Ele atirou mais. E aí o De Niro atirando, maravilha. Não, tudo bem. Assim, no Netflix tem um extra, que é uma conversa entre os 4, Scorsese e os 3 atores. E em um momento eles falam que a primeira cena do De Niro é uma cena que ele tinha que levantar do sofá e fazer não sei o quê. Do De Niro não, desculpa. A primeira cena do Al Pacino, ele tinha que levantar e fazer não sei o quê. E o diretor de fotografia dele, o Prieto lá, falou, olha, o cara fez ali 3 takes e o cara falou, olha, ele tem que ter 40 e tantos anos aqui. E essa levantada aí não é de 40 e tantos anos. aí ele se esforçou um pouquinho mais, aí o cara fala, tá nos 50 e pouco, vai um pouco mais. Mais energia, mais... E aí chegou assim, depende da sua opinião. Não, eu acho que assim, se o cara já põe, pra mim a única vez que chamou atenção foi nessa briga, mano. No resto... A questão eles se preocuparam com isso enquanto Sim, estavam fazendo, sim, não sim. foi uma mancada deles, assim. Eles foram no limite do possível. É. Eu acho assim, 3 puta atores, a gente falaria muito do De Niro e do Pacino, mas o Pesci, inclusive eu acho o personagem mais interessante e o fio condutor do filme no Pesci. Eu acho que ele tá muito, muito bem. Assim. Eu acho ele um destaque, mas entre os 3 ali, eu acho que não tem uma escolha. Assim. Eu É. gosto muito dos 3, do que eles estão fazendo no filme. Sim. A história, o que você achou? É boa, assim, a história é menos boa do que os temas que ele trata. Isso eu acho uma coisa até boa para um filme. A história do Goodfellas eu acho mais interessante, talvez. A família dele, o que você achou? Tem uma questão aí que o pessoal fala muito da questão feminina, da presença feminina no filme. As mulheres existem, mas elas estão sempre no pano de fundo, e tem uma questão de que a mulher que mais aparece é a Anna Paquin, né? Anna Paquin. Anna Paquin. E ela tem uma questão de que ela mais aparece do que fala. Sim, ela praticamente não tem fala É. até a parte final do filme.
Nem isso até. Mas enfim, a questão é... Ela julga com os olhos. Então, a justificativa seria que o filme é sobre a lente do De Niro, do personagem do De Niro, que é um cara que não liga para as mulheres, a não ser do jeito machista que ele é e tal. E é um filme realmente, do ponto de vista subjetivo, o filme inteiro. Sim. Quase não tem cenas sem ele, se não me engano. Acho. Até tem. Não, tem, mas não são muitas. Então, que isso é meio de propósito. Você vê no Goodfellas, a mulher do Harry Hill lá, que é a Lorraine Bracco que faz, tem um voice-over só dela, assim. Tem um capítulo do filme que é só dela. Nesse filme, tem talvez uma cena que é do ponto de vista de uma mulher. Você acha que isso é porque é um filme que é baseado num livro, da visão do cara, numa não sei nem se é um época em livro, que mas eu acho que, assim, numa difícil época dizer mais tudo dura. bem. Difícil dizer tudo bem, mas eu entendo porque que... assim, não é bom, mas dá pra entender a motivação, por que aconteceu isso. Eu ainda assim acho que aproveitaram muito mal a Anna Paquin. Eu acho que o personagem dela, nossa, dá vontade de tipo, apagar do filme. Eu acho não, aí eu discordo. Eu acho que o papel, assim, pode... o papel dela, o que eles querem fazer é importante, mas eu achei Eu muito acho que mal ela é executado. meio que a chave, vamos falar em spoiler, mas eu acho ela a chave do filme. Eu acho muito mal executado o personagem. Eu entendo é o que eu falei, ela tá numa posição jogadora e tal, ela tem uma importância, eu acho que ela diz muito do personagem do Robert De Niro, você entende melhor o personagem, o Frank Sheeran, por causa dela. Ainda assim, eu acho que, eu achei um desperdício. Minha opinião, assim, bem... Vamos para spoiler? Acho que vamos lá. Então, só a última pergunta. E o Oscar Buzz aí? Você acha que chega? É possível. Acho que é um contender? Eu acho que é um contender forte aí, de um candidato forte de melhor filme, sim, de melhor direção e de atores. E você acha que aí o Netflix fazendo 2 anos com... O Roma e esse? Não, pra mim, cara, façam bons filmes, aí não importa quem. Sim. Se tiver acesso... Vai dar o que falar se acontecer isso. Cara, eu acho que tem mais que acontecer logo, porque vai acontecer em algum momento. Pode não ser esse ano, pode não ser nos próximos 3. Mas ou o Netflix fale, ou ele vai ganhar, ele vai dominar mais do que ele tá dominando hoje. Assim. Que não seja ele, né? Seja a Amazon. Amazon. Inclusive a Amazon, um monte de filme que foi pra Oscar já, a Amazon tem dinheiro tem participação, ali. Sim. Eu acho que vai aumentar. O que vai se ver é que eles não vieram. Aparentemente não é uma coisa passageira. Então é um tema a ser debatido. Sim. Até porque a tecnologia não é mais uma coisa passageira. Então o jeito que se consome esse tipo de entretenimento mudou. E se a gente vai fechar os olhos para isso, o que vai acontecer? Então, sou totalmente a favor de ir ao cinema, mas... Cadê o Oscar pro melhor filme 4D? Isso estraga o cinema mais do que o Netflix. Cinema 4D, essas coisas, essas frescurinhas que eles querem fazer para encarecer o ingresso. Não, na verdade, sim, o 4D eu entendo que é a briga, o 3D, o 4D... 3D eu entendo. É a tem briga filme pra tentar manter você na o sala. cara indo à sala. 4D eu acho, assim, execrável. Porque eles pegam a informação de um filme que o diretor fez de um jeito, o produto é e eles vão e colocam coisas em cima. Eles colocam o ventinho na hora do vento, treme a cadeira. Eu quero agora diretores pensando pra isso. Eu quero diretor criando beleza, mas aí você vai... pra sala 360. Mas aí beleza, você faz um filme baseado nisso. All power to you. Sem problema nenhum. Mas o jeito que existe hoje nos últimos 10 anos aí é só eu fiquei pior. pensando, imagina o Irishman no cinema naquelas D-Box lá, aquelas cadeiras. Onde é que ia vibrar? É nos tiros? O que ia ser isso daí? Pois é, não tem porquê. Não tem. Não faz sentido. Bom, Spoilers. spoilers. Spoilers pra Irishman agora.
Então, a Ana Paquin, eu assim... Eu sabia que você ia começar pela Não, Peggy. não, é claro, você falou... Você Mexi aí, você mexi. deu a deixa. E eu não vou defender muito, não, mas eu acho que ela é a chave do filme porque o filme é sobre arrependimento, porque o cara teve essa vida cheia. É? Eu acho que é. É assim, arrependimento e não arrependimento. É, então, eu acho que tem Porque o filme acaba com ele falando com o padre Uhum. que o padre tentando convencer. E aí, mas você tá arrependido? E ele fala que não tem emoção. Que não lembro a frase exatamente, mas basicamente ele não tá arrependido, mas ou melhor, ele gostaria que ele tivesse arrependido, mas ele não tá muito, e se tivesse que fazer de novo, ele fazia. Sim. E eu acho isso super legal, do ponto de vista de até onde ele chegou ali. Só que ele perdeu tudo. E principalmente ele perdeu a família dele. Perdeu o Hoffa, perdeu um grande amigo, perdeu a lealdade que ele tinha, e ele perdeu a família dele, e a família dele e a moral, assim, o julgamento tá personificado na personagem da filha dele, na Peggy. Então é que eu acho assim, eu gosto da Ana Paquin. Eu achei a menininha até bastante expressiva facialmente, que é a Peggy Júnior ali. Uhum, sim. Eu achei ela bem expressiva, mas essa falha de não dar espaço pra personagem, dela não crescer, dela não ter fala direito, isso... Ela não tem fala, mas eu acho que ela aparece... Então ela aparece, tipo... Ela só aparece nos momentos-chave. Sim, mas ela tá lá com os olhões assim... Quando que ela aparece, que você lembra? Ela vai... O primeiro momento, que é o momento que eu acho que marca a relação dele com a família, ela tá nos pontos-chave. Ela é a família. Porque a esposa não é a família. Sim, até porque ele separa. As outras filhas não são a família. As outras filhas têm uma fala. Então, é a Peggy. Só que uma fala das filhas é importante. Qual que é a fala? Que é a única filha que fala com ele. Não sei se é a única, mas é uma filha que fala com ele no telefone? filme. Não. Pessoalmente, ele vai visitar. E ele fala que... Eu não lembro o que ele fala, mas ele reclama que, tipo, a outra filha não fala com ele, como é que foi crescer. E ela fala... Rapaz, você não conhece a gente. Você não sabe como foi a nossa vida. Você não sabe como viver como você foi. Ela fala mais do que a Peggy. Sim, mas é de propósito. Porque essa fala devia ter vindo da Peggy, mas não vem porque ela não consegue. não consegue. Ela não consegue lidar com o pai. Mas ó, onde que onde a Peggy aparece? Primeiro, Ele batendo no cara da... ele batendo, e onde a raiz de todo Sim. o trauma dela. Uhum. Depois falando que ela não gosta do Joe Pesci, mas ela adora o Hoffa. E ela tem uma afinidade muito grande com... Não é ela falando, é ele se percebendo. E aí É o depois... Joe Pesci falando que ela não gosta dele. Sim. E não gosta do próprio pai, porque viu o pai sendo violento e tal. E aí depois, quando ela pega ele escolhendo as armas pra matar aquele cara, que é uma cena super Scorsese, assim, super Goodfellas, explicando o processo e tal. E aí ela adulta, interagindo com o Hoffa e dando gelo no pai no banco e até o final do filme. Então ela não fala, mas ela não fala porque o papel dela é julgar e ser o que o pai fez de errado a vida inteira ali, tá representado nela. Ó o que você tá perdendo. Ó, a relação que você tá perdendo com a sua filha. Então ela poderia falar mais com ele, mas ela não fala e é isso que incomoda ele tanto e isso que incomoda a gente também. Incomodou você? Não é, eu acho assim, tem atuações e atuações. Certo? Ela aparece pouco no filme, eu acho. Parece. A Ana Paquin menos ainda do que a menina. Tem atuações em que você não precisa falar. A emoção é transmitida e eu acho que era isso que é o caminho que tentaram fazer. A Peggy é claramente alguém traumatizada. Ela foi traumatizada o suficiente, eu não achei impactante o suficiente a cena do pai batendo no cara para ser um trauma para a vida inteira. Puta, eu achei. Eu não, achei... Desculpa. Se meu filho me visse fazendo uma coisa dessa... Você, cara. Isso daí pra mim foi uma segunda-feira. Aí a não, gente... pra ele sim, mas... Não. Na minha vida. A minha vida, Mário Pugliese, é uma segunda-feira. Entendi. Entendeu? Tipo, eu cresci no meio de Caiçara, brigar era uma coisa super natural. Pra mim, não me mexeu.
entendo ter mexido pra Entendi. você, Entendi. mas pra mim, tipo, nossa. No caso dela ali, que dá a entender Não, ela que, criou, ela não sabia e de repente ela soube. que ele Ele era um cara protegia violento. a família. Que me parece, assim, tinha naquela época, nos anos 60, uma distância maior entre o chefe de família, que era o homem, naquela época era isso. Existiam outros jeitos de viver? Sem dúvida, muitos outros. Mas o principal, e ainda mais uma família que estava ali próxima de se lidar com a máfia. Eu acho que essa é a questão. Esse é o ponto principal. Assim, é meio irrelevante o que a gente tá falando aqui. A gente tá dando a nossa opinião. Inclusive, mas... corte essa porra toda. Não. Acho interessante a conversa. Mas o trauma, você falou que o trauma não pegou pra você, mas você acha que no contexto da história, ainda assim não foi um trauma suficiente? Eu não acho que foi suficiente. Eu acho que, assim, justamente por você ter um distanciamento de quem o chefe do chefe de família com a família, e acho que, assim, tudo bem, podia ser que não fosse em todas as casas, e tomara que não mesmo, mas que nesse caso específico ele era distante da família, ele trazia o dinheiro e falava, ó, ganhei na quina aí, tá aí. Sim. A família não sabia o que ele fazia direito, não sabia muito bem com o que ele se envolvia, conhecia só um ou outro cara, que era tipo o tio não sei das quantas, eu não sei quem. Eu acho que nesse tipo de situação, você já cria a imagem ou do pai herói ou do pai durão. E pra mim a imagem dele já estava fomentada com o pai durão, o cara que ia resolver. Ela nunca tinha visto, eu entendo. É que a gente não tem informação de antes disso. Né? Então, mas... A primeira vez que ela aparece praticamente é É aquela cena, assim. Ela talvez tenha aparecido no fundo uma ou outra vez antes. Tudo bem. Então, pra você não... Ele criou um factoide. A menina, neste ponto, traumatizou. Beleza. Não, beleza. Tá, Aí depois você vê uma aquela cama cheia de armas. Não. Essa é uma máxima do filme. Sim. É uma máxima do filme. O cama cheia de arma os americanos vê hoje, se quiser. Não, mas... Eu sei, Sim, mas menina... é uma outra vida que a gente não leva. A gente não vê uma cama cheia de arma no Brasil, ainda bem. Mas os caras, se tiver a família errada, você vê a cama cheia de arma. E beleza, uma bosta também. Eu acho que ela foi juntando os pontos, sem dúvida foi juntando. E como é que ela gostava tanto do Rafa? E ela devia gostar do Hoffa? O Hoffa era tão filha da puta quanto os outros. Mas é isso que eu tô falando. Ela gosta muito do Rafa. É uma empatia, cara. Rola, bate. E ela via o Hoffa, ele explica no filme. O tio Zé Ruela lá, o porra do Joe Pesci, era um cara que ela só via do lado do pai, não tava na TV, não tava fazendo marketing, era um cara que provavelmente estava metido nos problemas que o pai tinha. O pai, pra ela, desde o começo, é um cara ruim. Então, quem tá metido com o pai, deve ser ruim. Ué, mas ele não se meteu com o Rafa? O Hoffa tá na TV antes do cara. O Hoffa é um cara que tá trazendo uma... Mas a relação uma dela é vida... profunda com o cara. Eles saem todo fim de semana, quando ele muda pra Chicago. Vira uma coisa para a vida inteira. Tanto que até quando ela é adulta, ela tem um amor por ele. Eu acho que mesmo essa relação dela com o Hoffa, você entendeu de um jeito e eu entendi de outro. Eu não vi essa... Assim, eu vi uma conexão, ela se dá bem com o Hoffa se dá bem com ela, que é o principal. Na cerimônia ali de vai honra. Dançar com ela. Vai dançar com ela. Aí Fofinho. ela vê eles falando it is what it is, que tipo, tem que cortar o Hoffa, senão ele vai morrer. Ela pega tudo isso, ela percebe, ela fica olhando preocupada o tempo todo o que tá acontecendo, ela acha que vai acontecer alguma coisa. Talvez, sabe o que pode ser? Mas eu não gostei da interpretação dela. Eu achei que ela não passou o que precisava. Ela tá mais como um ratinho assustado do que alguém esperto que tá pescando alguma coisa. Eu acho que, assim, pra mim ficou pequeno. Eu gosto da Ana Paquin, adoro. Mas aí não bateu. Não funcionou. Eu acho que pra mim, a questão maior não é como eles fazem no filme. Eu acho que o problema ali é como, se você comparar com o histórico desse tipo de filme, como o tratamento das mulheres é feito, esse filme parece que tá indo no mesmo sentido. De não dar voz, de deixar no pano de fundo, não sei o quê. Mas eu acho que ele não faz isso. Eu acho que se ele faz isso com um propósito. E aí você fica nessa briga, tipo, ele tá fazendo, mas não tá fazendo.
O que me incomoda é extratextual ao filme. Eu vou fazer uma leitura diferente. Onde dói, a gente acompanha. Você deve acompanhar um pouco do seu pai quando ele conversa com você. Eu acompanho um pouco do meu quando eu converso com ele. E a sensação que eu tenho é que tem uma série de coisas que, pelo menos da minha família, teriam sido feitas diferentes se tivesse uma nova chance. Arrependimentos grandes. A gente está lendo o filme é baseado nas memórias desse cara. Imagino que os arrependimentos estejam ali. Também nesse texto. Não li, mas a sensação que me dá do filme. E os principais arrependimentos dele, a minha sensação, tá ligada à família, principalmente. Tá ligada à família e tá ligada ao Hoffa. A lealdade, né? E aí, dentro disso, talvez tenha tido muito mais texto que foi transformado na figura da Pegasus. Isso acontece várias vezes. Você faz uma escolha, tem 30 personagens, você transforma tudo em um só e resolveu o negócio. É uma escolha, tipo, a gente não tem tempo nem espaço para toda essa gente aparecer com o tipo de desdobramento que eles precisam ter. Pode ser. Especulação, mas pode ser. Sim, eu estou especulando. Para mim, a curva dela é bobinha. É bobinha. Eu acho, assim, é muito simplório a gente só entender que ela traumatizou porque viu o pai batendo. É ruim, eles vão... O Scorsese escolhe, aqui eu tô lembrando da cena, escolhe ir um pouco mais do que precisava. Porque ele bate no cara dentro, joga o cara pra fora e pisa na mão, pisa de novo na mão, pisa mais uma vez na mão. Então, tipo, porque o cara teria passado a mão na filha dele, não é? Não, a menina fez alguma coisa errada e ele deu um chacoalhão. Um chacoalhão nela, Então, você não vai encostar na minha filha, não sei lá. Ele dá uma lição muito maior do que o cara precisaria. Sim. É over, é super over do que precisava. É plausível. Plausível. Dentro do... até onde eu entendi, na história, ele fez as coisas funcionarem. Mesmo quando ele larga a mulher e a atual dele se dão bem. Se dão bem não, né? Tipo, fazem como dá pra fazer. Na visão dele, elas se dão bem. Eu também fiquei com a sensação de que não tinha nada disso. Até uma crítica nesse sentido, tipo, ele se divorcia dela assim como uma frase qualquer. Foi nesse dia que eu me divorciei. Sim, quando pegou a garçonete. Todo esse pedaço é fraco. É bem fraco. Eu não achei fraco, não. Eu achei contundente, assim. Tipo, olha só como ele vê as mulheres na vida dele. Podia ter um papel maior para elas? Podia. Eu acho que tem um momento em que o papel da mulher fica muito importante, que é quando a Joe Hoffa, a mulher do Jimmy Hoffa, tá com medo que o carro dela... Quando ela é mandada embora do sindicato, tá com medo que o carro dela tenha uma bomba. Não, bom. Não, ela tá super bem, mas elas são acopladas à história. No final é meio que isso, assim. Não, a história dele. Adjacentes. A história dele. Eu acho que a única que é importante tematicamente pro filme como um todo é a Peggy. Sim. Tanto que eu nem lembro direito das duas mulheres dele, a mãe e a garçonete. Sim. E a única cena que eu lembro é ele jogando boliche, e aí estão as duas, e ele fala que elas se davam bem. E claramente elas não se davam bem. Não se davam bem, exato. É a visão que ele tem ali do negócio. E é óbvio que ele não vai saber tratar, é óbvio que é um assunto que ele não lida bem. Ele não é um cara que lida bem com a parte emocional dele em nenhum momento. Sim, ele é de uma geração... ruim de falar. A geração que veio depois dele, que são os baby boomers, já é uma geração que segura a emoção e tal. A dele é pior ainda. Pior ainda, Que é a geração que foi pra guerra. É os caras que mais têm esqueleto no armário, que não conseguem se expressar, porque viram um horror na guerra. E tinham de ser homens e não podiam se abalar. E tinham que reconstruir o país depois da guerra. Sim. Reconstruir todos os países, né, depois da guerra. Então, é o pior conjunção de coisas ali para ele ser uma parede emocional. Emocional, claro. Ele é um cara todo complicado. E o filme não trata disso diretamente, apesar disso estar permeando tudo o que acontece. Eu acho que trata, sim. Eu acho que é um tema importante do filme.
Eu acho que assim, ele trata indiretamente. Ele trata do assunto. Não tô dizendo que ele não trata. Mas é indiretamente. Não é o tema principal do filme. No fim, é um filme que pode ser visto superficialmente. É um filme do mafioso e que fez um monte de coisa errada e... Todo filme pode ser visto superficialmente. Não, mas assim, tem filme que o filme não clica se você não pensar um pouquinho mais. Esse eu acho que clica. Você pode ver e achar ótimo, se divertir, viu o De Niro fazer uma atuação super boa, Pacino de atuação super boa, tiros, não sei o que, assassinatos. Beleza, gostei. E aí é um filme menor, Scorsese. Sim. Mas tem carne ali. Tem coisa pra você mastigar e pensar e ver os temas. Tem, ele não. Já que ele não é um filme que é dirigido pela história em si, tipo, não é uma mega história que vai mudar tudo, é a história de um cara que você provavelmente não conhecia, Não, nunca ouvi falar. que é uma história menor. O que ele tem pra oferecer é o resto. Sim. E aí a gente vai discutir o quão bem ele pode ter feito o resto ou não. Eu acho que ele... Eu não sei, eu ando meio azedo, talvez. Eu tô esperando demais dos grandes do cinema e talvez não tenha... Eu adoro a Ana Paquin, achei que a atuação dela não foi tão boa. Ela me passou mais uma vibe de estar sempre ratinho com medo do que alguém que... Pra mim não era Ratinho com Medo. Pra mim é a figura estoica julgando do alto, assim. Então, pra mim ela é uma personagem meio... Ela, em vez dela me forçar a combater, ela mais me causa, tipo, eu quero afastar ela. Porque eu acho que ela julga muito de uma moral de quem não suja a mão pra nada. Uhum. Então é fácil julgar assim, todo mundo julga. Você entendeu o personagem do De Niro, então? Você teve algum tipo de empatia com ele? Claro, a história é contada do ponto de vista do cara. Você tem que ter uma identificação pra você ver a história andar, mas... Eu sem dúvida não faria a mesma coisa que ele, até porque eu não pinto casas e não pintaria. Não tá Pra no... mim, ele não é no nível de profundidade por causa de tempo. Ele não é ele é tipo um Tony Soprano, assim. Ele é um cara ruim, fazendo coisas ruins, mas que você gosta de ver o processo. Tony Soprano muito mais, porque é outro personagem. Outra coisa. Mas é esse tipo de personagem. Ele é um cara mau. Ele não é um vilão, porque é um cara mau, mas ele é protagonista e você tem que se interessar por ele. Eu me interessei por ele. Eu achei engraçado porque eu não cheguei no ponto que ele é um cara mau. Eu cheguei num ponto em que ele, assim, ele foi posto numa situação, ele não tinha muita opção do que ele podia fazer pra vida. Ele começou, tipo, ele teve uma sacada de como ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Ele deu um golpezinho, um golpezão. E nesse inteirinho ele conheceu um cara para qual ele começou a trabalhar mais, que trouxe ele para ter mais oportunidade de ganhar mais dinheiro. Eu acho que é um filme, a tônica do personagem é meio tipo, cara, eu preciso continuar ganhando dinheiro, vou ganhar dinheiro. Até ele ir trabalhar pro Hoffa, aí muda tudo. Sim, sim. E é isso que eu acho que, assim, se tem um ponto, e é por isso que ele conta a história, quando ele vai contar da viagem, que a única coisa que ele quer contar é a viagem, ele é obrigado a contar todo o resto para você entender e se situar. E ele não tá contando pra ninguém. Não tá. Ele tá contando pra você. Nem é pra câmera que ele tá contando. Ele tá contando pra um imaginário, uma Sim. pessoa que deveria estar ali, mas não tá. Ele tá revendo a própria história. E eu acho que essa pessoa, e aí eu pensando, não é o espectador. É um confidente que ele inventou. Não acho que ele tá louco nem nada, mas... Ele tá sozinho. Ele tá sozinho. Mas desculpa, eu estava falando... Não, ele é um cara... É uma vida de bosta dele. É uma vida de bosta. No asilo esquecido por todo mundo. Tipo, é uma coisa assim... Uma coisa que fica muito clara, ficou clara no Hustlers, que a gente falou no começo, fica clara nesse filme. É tipo, ganhar dinheiro é fácil de ganhar dinheiro. Se você colocar sua moral de lado por tempo suficiente, você ganha dinheiro. Você vai ser um filho da puta. Mas você vai dar seus pulos e o dinheiro você vai conseguir. O importante que o Irishman meio que fala é que você tem que saber a hora de sair. E não sei se dá pra sair. E eu não sei se o vício do dinheiro não te prende. E aí, o grande ponto do filme pra mim é o... Porque por bem ou por mal, ele é um bosta com a família.
E é triste, porque quando ele sai da cadeia, ele tem 1 mês com a garçonete, né, que ele fica depois, e ela morre. E aí ele não tem mais ninguém. Ele não tem a Peg, ele não tem as filhas, ele não tem ninguém. O ponto é, ele adora o Hoffa, ele se dá bem com o Hoffa. O trabalho com o Hoffa, ele pinta menos casas com o Hoffa. Ele tem de fazer trabalhos diferentes. E ele sente que ali tem um propósito maior do que o que ele está fazendo. Mas aí pedem uma coisa para ele. E é óbvio que iam pedir para ele. E esse pedido é o ponto importante para ele. Aonde fica a lealdade dele? Fica pro cara que abriu a porta e que tá pondo na reta, o dele na reta. O Joe Pesci tá colocando o próprio na reta pelo Robert De Niro. Sim. Ou fica com o cara que ele gosta e que ele se entende, que é melhor e que funciona e que ele sabe que tem um futuro maior. Tem uma escolha pragmática ali. Ele não podia escolher outra coisa. Ele não podia não aceitar. Não, é difícil. Ele podia. Ele foi colocado. Ele teria que sair de toda essa vida e fugir pra e ia ser pego também. Sim. Então, ele não tinha muita escolha ali. Mas sabendo que ele também fazendo isso, provavelmente ia estar pondo o Joe Pesci na linha. Se ele matar o Hoffa, ele vai pôr o Joe Pesci. Não. Ele tinha de matar. Se ele não fizer, o Joe Pesci ia se... porque tava, o establishment todo tava, o Hoffa acabou. E ele precisa, porque tá o cu, porque acabou. E o Hoffa também, essa parte final do Hoffa... Não, achei ótimo. É uma... Super trágica. São caras que eu conheço. Esse é o problema. Que acertaram uma vez na vida e estavam no ponto certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E aí, e jogando o jogo do jeito certo, impedindo que as pessoas errassem. Que era o que o Hoffa fazia. Ele segurava as cartas de todo mundo para não aloprar o barraco, para não sair do controle. E aí caiu. E aí quando caiu, não soube aceitar que caiu. Quer voltar para onde estava. E aí, essa busca, eu vi tantas vezes e nunca dá certo. É triste. Agora, você estava falando dessa escolha, que ele não tinha escolha. Né? Sim. Ele nunca, quando é pedido para ele, ele já sabe que ele não tem mais escolha. Ele podia ter chegado pro Hoffa e falado: eu vim para te matar. Todo isso aqui é um engodo. Não tinha. Vaza. Vaza como? Por onde? Não, e o Hoffa não ia vazar. Sim. Porque ele era esse cara. E aí, além disso tudo, dessa parte super trágica, realmente é o centro do filme, ele ter que matar um cara que é um amigo, é um mentor, assim, de certa forma mentor, é o cara que deu a vida dele, tirando o Pet, é o cara mais importante pra ele. Sim, sim. E até apesar do Pet. Talvez, acho que até mais que o Pet, porque ele mostrou um outro lado. E aí, quando ele faz, porque ele, soldado na guerra e tal, faz. Mas aí ele tem que fazer a ligação pra mulher. Aí ele quebra. Sim. E aí eu acho que é o De Niro sendo De Niro. Eu acho que ninguém ia fazer essa cena desse jeito. Assim. Que ele falando, puxando o telefone e ela falando, não, vai, que bom que você ligou, você me liga de novo, por favor, eu preciso, não sei o quê. E ele, sem palavras ali, tremendo. Ali caiu a ficha mesmo, que aconteceu. Não, vamos achar. Ele não consegue falar. Ele só fala, só sussurra. Sussurra. E aí é o fim do filme, praticamente. É o ponto alto mesmo. Mais até do que a morte do Hoffa, eu acho. Sim. A morte... A hora que a morte acontece no baile. Sim. Que fala, it is what it is. Quieto cu aí. Acabou. Ele fala, não, de jeito nenhum. E ali ele já sabia que tinha acabado. A gente só acha assim, talvez por eu ter tido mais contato na vida com a parte um pouco mais violenta, eu enxerguei de outra maneira uma parte dessas coisas. E aí a gente fica nesse lado, pegue isso ou pegue aquilo. Você acha que a interpretação da Ana Paquin tá ótima e dava pra melhorar? Dava, mas sei lá, acho que tá adequado. Sei lá, eu achei que ela foi subutilizada, esse é o meu problema. Mesmo, assim, eu não sei se a
a direção do Scorsese não soube o que tirar mais dela. Não sei se o que foi cortado da parte dela também, a gente não sabe. Sim. Então, assim, o que eu vi, assim, dava pra fazer mais com ela. É só isso. A única coisa que eu... É o único porém. Eu acho que é uma... Relações de bosta, uma vida ruim de ser vivida dele, ruim. O dinheiro não resolve porra nenhuma. É um cara que foi ali, ó, homenageado, amigão de todo mundo. Cara, homenageado na cidade, uma das maiores homenagens que a cidade deu pra uma vida de bosta. Sim. E vale a pena, cara? Essa é a vida que vale a pena? O que vale a pena? Pois é um filme que tem moral. Tem. Claramente. O filme sabe o que ele tá querendo te passar. Muito bem, então esse é o The Irishman. Recomendo, então, depois do que a gente falou. Claro, recomendo muito. É o seu filme preferido do ano? Pelo jeito, não. Não, mas não é porque eu não parei pra pensar qual é o meu filme preferido do ano, Tá. mas ele é forte candidato. Beleza. Eu acho que não é o meu preferido do ano. Eu acho que eu ainda gostei mais de Bacurau, por enquanto. É mesmo? Bacurau ele é muito forte. Mas tá aí nesse top 3. Com certeza tá no top 3 do ano, assim, o Irishman. E era o que eu esperava. Desde que falou o Irishman a primeira vez, eu esperava que ele ia ser um dos melhores filmes do ano, assim. E não fui surpreendido nessa parte, assim. Que bom. E aí não fomos surpreendidos novamente. Não. Beleza, vamos passar pro Knives Out aí, que Sim. tá longo já. Sim. I'm Detective Lieutenant Elliot, and this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise, the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way? The party? Pre my dad's death? Oh, it was great. Knives Out, filme do Rian Johnson. Filme que ele pegou na entre-safra aí do Star Wars da vida, que ele tava meio de saco cheio de... Ele assinou uma trilogia inteira depois do episódio 8. O Rian Johnson é um cara conhecido da gente já há bastante tempo, né? Eu adoro Looper, o filme anterior dele. Adoro mesmo. Mas já tinha feito Brothers Bloom antes, tinha feito Brick antes. E é um cara super legal, assim, de conversar, um cara aberto com o público. Todo mundo gosta dele. É um cara bem bacana. Pelo menos a faceta pública dele é bem legal. Sim. Aí quando ele ganhou Star Wars, todo mundo falou, uau, que coisa. Vai ser o filme, vai ser o Star Wars. E pra muita gente foi, e pra algumas pessoas não foi também. Eu acho que ficou, assim, pra menos gente foi do que pra quem não. Eu acho que teve mais gente que não gostou. É isso que eu quero dizer. Eu acho que teve mais gente que odiou do que mais gente que amou. Mas eu acho que a média é a média. A média. A média tá boa. Eu acho. Mas aí... É aquela história. Quem fala mais alto, uma minoria pode fazer barulho, né? Principalmente troll de internet. Mas enfim, ele queria fazer projetos dele, pessoais, antes de voltar para Star Wars. E foi o que ele fez com esse filme, que é, como ele fala, é um whodunit do Rian Johnson. O whodunit é aquele gênero de tipo detetive, assim, quem matou. E é um gênero que, inclusive o filme do detetive, né, o Clue, brinca muito com isso, que é uma comédia, mas também brinca com esse filme é muito divertido, é muito legal. Clue. Aristocracia e um assassinato que acontece no jantar. Então é um filme que o Knives Out é um filme que é esse gênero, é um filme sobre aristocracia, sobre um grande autor de livro tipo um Stephen King da vida, mais excêntrico, não tenho um exemplo aqui de cabeça, que é feito pelo Christopher Plummer, que é encontrado morto depois de uma festa de aniversário dele, e ele tem uma família super excêntrica, assim, aquela família de pai rico que ganhou a herança do pai, todo mundo brigando pelo dinheiro do outro, todo mundo querendo passar a perna no outro. É aquela série Succession da HBO. Sim. Só que no cenário mais clássico de brigar por herança e tal. Assim, o elenco é todo estrelado, né? Tem o Christopher Plummer ali, tem a Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis é uma das filhas. O Capitão América. O Chris Evans é o neto. Toni Collette é uma parente também que tá ali no meio. Aí tem a Ana de Armas, que
você conhece de umas séries que eu não conheço, mas ela tá Ela tá no Manos de Pedra. Manos de Pedra, e eu conheço ela do Blade Runner 2049, que ela faz o androide lá, Sim. o holograma no androide, que tá nos pôsteres e tal. E ela faz a cuidadora do velhinho, do Christopher Plummer lá, que tava com 85 anos quando morreu, logo no começo do filme. E é um whodunit mesmo, tem toda uma questão de uma investigação do caso. Tem 2 policiais e um detetive que é contratado para investigar o caso. Que rouba a cena completamente, Nossa. que é o Daniel Craig. Fazendo um sotaque que, até hoje eu acho que, eu não conheço muito sotaque sulista assim, mas ele é britânico. Eu não sei se tá certo aquele sotaque ali. Eu também, Tá eu muito nem estranho. pensei. Eu nem pensei muito se era um sotaque sulista, mas tá muito bom. Tá muito bom. Ele realmente rouba a cena. O nome dele é francês. Benoit Blanc. Benoit Blanc é o nome dele, se não me engano. E ele é todo Southern Charm, assim, tipo, fala leve, fala mole, tenta tirar a informação de você sem você perceber. E ele sabe jogar super bem o jogo com a aristocracia. Ele de cara... Ele é o Poirot, ele é o Poirot. Ele é o detetive clássico dessas histórias de mistério, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, assim. Todo charmoso, meio estranho, meio excêntrico também. Inclusive, ele cita 2 vezes o Sherlock, como se ele fosse o Sherlock. Ele chama... Bom, chama de Watson ali, né? Então é um filme que tem bastante de comédia, assim, tem bastante coisas engraçadas. Mas ele é uma homenagem a esse tipo de filme, esse tipo de história. Ele é um exemplo desse tipo de filme, que ele não só parodia, mas como ele supera em alguns aspectos, assim. Se você nunca viu um filme desse estilo whodunit, esse é uma ótima porta de entrada para você entender. E assim, é uma gratíssima surpresa. Super divertido. Pra mim não era surpresa, porque eu sou fã do cara. Não, tava esperando um ótimo filme. Se você não é fã do cara, porque ele meio que não tava no radar de ninguém, assim, que não era fã do Rian Johnson, que estivesse sabendo que ele tá trabalhando num filme pro fim do ano. Então, de repente, ele saiu no cinema. Não teve lá, tipo, muita campanha. Eu achei até impressionante que saiu em bastante sala no Brasil. Bastante sala. Eu achava que era um filme que não ia ter público no Brasil, mas pelo jeito, pelo menos apostaram alto aí. Sim. Então é um filme... Ele não é uma comédia, mas ele é um filme engraçado, ele é um mistério, e o que dá pra falar é que é um filme super divertido, assim. É um filme que você torce por alguns personagens muito forte, e não é uma coisa muito usual, assim. Acho que no spoiler a gente vai falar bastante. Vou falar um pouco disso. É um filme muito bem construído, muito bem amarrado, do começo ao fim, assim. Não tem uma ponta solta no filme. Você acha que tem uma ponta solta ali, mas ele acaba resolvendo em algum momento. Não dá pra falar muito sem falar de spoiler, né? Porque ele se apoia muito na revelação dos mistérios pouco a pouco, assim. Tem, sei lá, dezenas de reveals pequenininhos, assim. Sim, é um filme que começa sem nenhum mistério, com o caso já resolvido, como suicídio, e aí ele vai te mostrando que talvez nem tudo seja como você acha que é. Sim. Então é um filme bem, assim, ele tem um ritmo quebrado em alguns momentos, rápido em alguns momentos e quebrado em outros, onde ele dá uma travadinha proposital. É o tempo todo meio proposital, e aí você entende que cada componente da história vai contar um pedacinho do quadro que você tem pra enxergar. Sim, e é um filme que o cara te leva pela mão, assim, ele te conduz. É um filme que é ruim você ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, porque o jeito que o filme te conduz é mais interessante do que o que você acha que o filme vai ser. Pelo menos eu senti muito isso. A resolução, não sei se é impossível, mas é muito difícil de adivinhar do começo. E não vale a pena, assim, eu acho. Não vale a pena. Eu gosto de ver o caminho, eu gosto de ser levado mesmo, e esse filme faz isso com muita proficiência, assim. O ideal para os 2 filmes que a gente está falando é você se entregar para a história e deixar que são bons contadores de história, contando histórias legais, e você não precisa tentar sacar o que está acontecendo. Sim. Então vá ver sem saber nada da trama, até porque é um mistério, né? Difícil você... Boas atuações? Super, assim, todo mundo tá super bem. Eu acho que os personagens são muito variados, apesar de ser
a família que vai brigar pela... Tem um cara que ficou bravo com esse filme. Ok. O Wes Anderson, ele foi roubado. Os personagens são todos dele. Eu acho que ideologicamente eles são mais variados que os Wes Anderson. Porque no Wes Anderson todo mundo é intelectual. Todo mundo. Sim. Por mais que o cara seja esportista, não sei o quê, ele é um esportista intelectual. Nesse filme, não. Tem uns filhos da puta ali, tem o Trumper, mas também tem a louca dos Gwyneth Paltrow da vida, sais e óleos essenciais. Tem gente que é filho da puta de um jeito e filho da puta de outro jeito. Eu acho que assim, se todos são intelectuais nos filmes do Wes Anderson, eles são todos meio que filhos da puta nesse daí. De alguma maneira. A família com certeza. Sim. É um filme divertido. É um dos melhores do ano pra mim. Também tá na lista ali. Tá na lista de melhores do ano, sem dúvida. Surpreendente. Quando você fala de um irlandês, não. você tem uma expectativa mega alta. Sim. Quando você fala desse filme... Ele é despretensioso. Ele tem temas interessantes. Ele fala muito de classe, de luta de classes, assim, de ricos e pobres e tal. Ele tá super inserido no ano que ele tá saindo. Sim. Tá, assim... Não é só ideologia, é questão de classe mesmo. Tá claramente no filme. Mas ele ainda assim não deixa imigrante. ninguém... imigração, tem bastante coisa nesse sentido aí. É um filme pra todo mundo, assim. É um filme que talvez sua mãe vai gostar. Sim. Vamos pra spoiler? Spoiler. Eu matei a história no começo. Eu percebi, isso é uma chateação que a Marina tem comigo. A gente, inclusive, teve já discussões acaloradas sobre isso. Eu estou aprendendo a não fazer comentários durante o filme. Eu falei 2 besteiras nesse filme. Uma eu nem percebi, cara. Eu nem percebi mesmo o que eu tinha falado. A outra eu falei e fiz, ai. Na hora eu fiquei torcendo pra ela não... Pra Marina ter percebido também e eu não ter quebrado ali pra ela. Ela não tinha. O que você falou? Eu falei, ela vai vomitar, no fim. Mas era óbvio. Eu sabia que eu entendi ali que a Fran tinha morrido. Na ligação, assim que tocou, eu falei, a Fran morreu. Então eu sabia que ela ia vomitar. Eu tinha certeza que ela ia aguentar o tempo suficiente para o cara se entregar. Não, eu fui surpreendido ali. Eu falei, ela vai vomitar. Tipo, eita caralho, eu falei. Assim como quando, tipo, o cara vai, o marido abre a gaveta, tira a carta que o cara tinha escrito, pega o papel tá em branco. Eu falei, o cara escreveu com limão pra ela passar isso eu também peguei. O isqueiro por baixo. E teve um problema de legenda aí, que é quando a Fran tá morrendo ali naquele... Sim. E ela fala... You did it. You did it. Ela fala, you did it. E ela entende, you did it. Sim. Só que tá falando Hugh, que é o nome que o Ransom é chamado pelos criados. Pelo tipo de filme que é esse. E aí na legenda não tem como traduzir isso. E aí na tradução, na primeira vez que ela fala, já tá... eu vi você. Vi quem fez. Você viu. Sei lá. Viu quem... eles tiveram de inventar alguma coisa ali. E quebra totalmente a ilusão ali. Que você viu sabe... quem fez, acho que foi uma coisa assim. Pode ser. Mas tá ruim, assim. Porque você ouve ela falando uma coisa, escrevendo outra, você fala, tem alguma coisa ali. Aí tem uma pegadinha, né? De qualquer maneira, é um filme que tem várias pequenas sacadas. Ele planta um negócio ali e ele vai amarrar aquela ponta daqui a pouco. Sim. Qual que era? Tinha alguma coisa que ficou aberta o tempo todo. Então, esse eu acho um defeito do filme. É a gotinha de sangue no tênis. Porque ficou na minha cabeça o sangue no tênis o tempo todo. Sim, porque tem um zoom, né, no tênis. Ele mostra, acho que 2 vezes, assim, e não fala nada. E aí ela pergunta, por que você... Desde quando você... Desde quando você suspeita? Desde a primeira vez que eu te vi, porque sangue no tênis. Beleza, funciona na história, tá direitinho. Só que, aí dá um zoom no sangue no tênis de novo e é uma pontinha vermelha ali, uma bolinha vermelha de sangue. Que é o sangue que teria saído quando ele cortou a própria garganta e espirrou. Sim. Que até eles falaram que foi um esguicho ininterrupto, então quer dizer que não tinha ninguém perto e tal. E um pouquinho caiu no tênis dela, normal, beleza. Só que, se você assistiu
os filmes do Rian Johnson, o The Brothers Bloom, eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar que um ponto-chave do filme, assim, essencial pro filme inteiro, é sobre con artists, né? Eles são irmãos, o Adrien Brody e o Mark Ruffalo são irmãos, e eles são con artists, eles fazem, então, golpistas. E uma das coisas que eles fazem é com sangue falso. E ele fala uma hora que o jeito de você diferenciar o sangue do sangue falso é que o sangue de verdade fica marrom escuro. Isso aí, e aquele Ele lá tá oxida. vermelho vivo. E o sangue falso permanece vermelho. E isso é um ponto-chave do Brothers Bloom, assim, é praticamente o ponto-chave do filme inteiro. E nesse filme, Knives Out, filme do Rian Johnson, 10 anos depois, Ele deixa o pontinho o vermelho ponto tá lá. vermelho. Não sei como isso pode ser acidente, assim. Porque não é possível que o cara tenha deixado isso passar. Sim, esquecido de... E aí, se você leva isso adiante, você tenta imaginar que o cara, na verdade, não morreu. Ele usou um sangue falso, mas não tem como saber disso. Não cabe no resto do filme. Não cabe Porque mais. teve autópsia, não sei o quê. Mas ficou na minha cabeça. Se fosse qualquer outro diretor, Ia beleza. passar batida. Mas como é um filme do Rian Johnson, que é o autor, escritor, diretor do Brothers Bloom, Ele sabe que o sangue fica marrom. quase eu fui no feed do Rian Johnson no Twitter ver se alguém tinha perguntado. Eu achei 2 pessoas que perguntaram também, É mesmo? mas ele não respondeu. Eu tive um pedacinho do filme que eu fiquei pensando, o golpe é do próprio avô. Todo mundo, cara. Porque o cara é todo cheio de mistério Sim, e tal. sim, sim. Você fica o tempo todo, quando que vai mostrar que ele não tá morto? Quando que vai mostrar? E o filme não é sobre isso. Eu acho legal essa inversãozinha. Sim, sim. E aí você fica achando que ele vai fazer isso justamente para ver se essa situação da briga pela Pela herança. né? Ele queria dar uma lição nos filhos, então nada mais óbvio do que Sim. forjar a própria morte. Sim. É um filme que subverte sua expectativa o tempo todo. Assim, você acha que ele vai para um caminho e ele dá o drible ali e vai para outro. O filme todo é muito legal. Funciona super bem, os personagens são muito interessantes. Fico triste da Jamie Lee Curtis ter sido menos aproveitada no filme, porque Eu gostei dela ali. não, ela é muito legal. Ela é muito legal no filme. Eu acho que ela talvez seja a melhor filha, a melhor pessoa da família inteira depois do avô. Tipo, ela é a pessoa que Você não gostou do nazistinha ali, do Troll Outright? Meu pai do céu, cara. E é interessante que o filme não vai ao ponto de ser cruel com ele. Ele é um filho da puta, claro. Ele é um troll outright, filho da putíssima. Mas o filme não vai especialmente atrás dele. Não vai, não bate. Inclusive, ele tá num ponto-chave, né? Ele tava lá sendo Ele ouviu... uma pessoa escrota e ouviu um pedaço do que... das... É tudo diquinhas, né? Parece que você tá jogando mesmo o clube, o detetive. Tipo, você entra, chuta um negócio, alguém te mostra uma das cartas e fala, ok. Tudo uma diquinha, até você chegar na situação. Agora, o twist, obviamente, tipo, de ser o cara ter trocado... Nossa, É bem de Rudan, não tem como você adivinhar tem, isso. esse não tem. Agora, uma coisa que eu achei super legal também é que eu ouvi alguém falando, não lembro quem, que é um filme em que você torce o filme inteiro pela pessoa que você acha, com certeza, Que é a que culpada. tá errada, que fez uma coisa errada. Se abrisse todas as cartas na mesa até a última revelação de que foi o Ransom que fez, você sabe que ela se enganou e matou ele por acidente. Sim. E ela tendo matado o cara por acidente, ela já perderia a herança e já foderia toda a história. Mas você torce por ela mesmo assim. Você torce pra ela dar um jeito. Vai dar um jeito. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa... É interessante. Você não tá torcendo pelo vilão, porque ela não é vilã. Mas tá torcendo por algo errado, entre eu lembrei aspas. qual é a porta que eles deixam aberta. Quem contratou o Blank. Ah, sim. Tipo, ali tá uma motivação toda pra coisa acontecer. Quem contratou tinha um motivo pra contratar. A princípio, você achava que quem contratou foi o próprio avô, Exato. mas não tem Exato. como o cara todo prever. Todo mundo começa achando que é o próprio avô. Mas não tem como. E aí, quando, tipo, essa porta, que ele também é a porta aberta pra ele também, pra ele Não saber. é uma porta aberta, é um buraco no donut, que na isso. verdade é outro outro donut com outro buraco. Exatamente, ótima analogia. E assim, o standout pra mim, de longe, é a interpretação do Daniel Craig. Nossa, parabéns pelo Oscar.
E vamos lá. Eu achei... Digam o que vocês acharam, se vocês mataram, se a gente tá louco de dizer que o Daniel Craig vai pro Oscar forte pra ser ator coadjuvante. Não sei se vai, mas merecer. Ele tá muito bem no filme. Muito Você bem. acha que ele compete ali com o quê? Com o Joe Pesci? Ou com o Pacino? Então aí ele já perdeu, né? Será? Vamos ver. Mas é um filme super divertido, despretensioso. É bom que tá dando dinheiro, então tá aumentando o prestígio do cara. O cara vai poder fazer mais coisas além da franquia que ele tá amarrado. Vamos ver como é que vão fechar aí, porque muita gente tá dizendo que o cabeção do J.J. Abrams tá falando meio mal de algumas coisas do... Eu acho que é tudo picuinha. Vamos ver o filme. Mais alguns dias. Comentaremos. Talvez você tá ouvindo esse episódio e já saiu o filme. Então aí você já pode assistir o filme e vir ouvir o especial Star Wars em seguida. Que vai ter. E vai ter o Watchmen também. Tô prometendo aqui já. Se ninguém morrer. É. Mas tá bom, eu acho que foi bom. Você tem mais alguma coisinha? Não. Até teria, mas já tá muito longo. Mas o filme é legal, vão ver, vale muito a pena. É isso. Então se quiser falar com a gente, podcastcatchingup@gmail.com ou no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup, ou nos nossos handles de Twitter e Instagram, no @podcatchingup, ou pessoalmente no Twitter, onde eu sou @dedonato. E eu sou o @odesinformante. Falou. Falou!